Pessoa. Tem os dois atacantes que jogam um pouquinho mais recuado, que é o Lourenço, que é um jogador ex-Avaí, que também tem a velocidade, que também sabe fazer gol, que hoje pode ser o homem das bolas paradas, já que ele é o camisa 10, e tem o Ronald, que a gente sabe que tem 1 contra 1, que é rápido, que certamente vai querer aprontar. Tem o problema de finalização, não é um artilheiro o Ronald, mas eu acho que ele tá evoluindo, é um jogador que tá ganhando a confiança do Claudinei Oliveira, é um 12º jogador que tem entrado nas partidas. Então, lógico, o Guarani vai ter essa preocupação com o ataque do Vila Nova, mas não pode só se preocupar em se defender. Se ficar só se defendendo, uma hora ou outra no segundo tempo vai acabar tomando gol, como foi contra o Novo Horizontino. A preocupação do Guarani era tão grande em tomar gol, fez no primeiro tempo jogando fechadinho, mal finalizou, a hora que chega no começo do segundo tempo tomou o gol. Então não adianta você ter só essa preocupação defensivamente, óbvio que vai ter que tomar cuidado com este ataque que é muito perigoso, mas vai ter que agredir o adversário também, e uma missão para o Benur Moreira é armar uma equipe que consegue deixar o Vila Nova desconfortável na partida. 23 minutos para a bola rolar no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Daqui a pouco tem na casinha com Júlio Nascimento, tem Guarani em campo, Bugrão buscando a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco nós vamos bater uma caixa para saber quem será o novo técnico do Guarani. A princípio, o anúncio deve ser feito na segunda-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer os nomes que são cotados e também o estágio de negociação. Se já tá fechado, se tá quase fechado, se ainda não tem nada fechado, a gente faz um intervalo e daqui a pouco a gente vem aqui na CBN, enquanto a bola não rola, para Vila Nova e Guarani. Guarani e Vila Nova, 4 horas da tarde, com transmissão do Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. A batalha entre Autobots e Decepticons vai ganhar um capítulo inédito, com aliados nunca antes vistos na saga e inimigos muito poderosos, capazes de dizimar planetas inteiros. Compre seu ingresso pelo app e prepare-se para viver toda a ação e adrenalina da guerra pelo futuro da Terra em Transformers, o despertar das feras, em cartaz, aqui na Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. CBN Cultura, com Leonardo Cassano. Entrevistas com atores, diretores, músicos e toda a cena cultural do Brasil. Todos os sábados, 11 horas. CBN Cultura, com Leonardo Cassano. Guarani e Vila Nova. São 3h40 da tarde, daqui a pouco a bola vai rolar, falta 20 minutos, hein? 20 minutos, Gabriel Castro. Tá chegando a hora. Guarani e Vila Nova, desculpa. 20 minutos pra muita gente é muito tempo, né? Também tem Mas isso. pro futebol tá naquele momento final, encerramento do aquecimento. Daqui a pouco os jogadores descem pro vestiário, colocam a vestimenta de jogo. Se reúne de novo. De novo, aí faz aquela corrente de oração, aquela corrente de fé, de união. Grito, 1, 2, 3, vamos! Aquele monte de palavrão. As últimas palavras e vem pro hino nacional, né? É lindo, beleza, né?
Bom, vamos falar dessa possibilidade do técnico do Guarani ser anunciado na segunda-feira. Eu vou colocar todo mundo na roda, mas eu vou começar com o Adri. Tá muito próximo, né? São 3 nomes, Hélio dos Anjos, Humberto Louser e Lisca, são os mais cotados. Sim. Já tem alguém mais próximo de um acerto ou ainda não? Vamos fazer um pódio? Vamos fazer um pódio. Se a gente pudesse fazer um pódio aí, Primeiro eu lugar. colocaria no primeiro lugar. Medalha Não, de vamos ouro. falar lá no terceiro, né? Isso, vamos segurar a audiência. né? Então vamos lá. Em terceiro é o Lisca. O Lisca já passou pelo Guarani, livrou o Guarani do rebaixamento, que seria vexatório no ano de 2017, quando o Antônio Lupe chegava a Campinas. O Lisca teve uma campanha ali salvadora, mas é o terceiro colocado aí entre os preferidos da diretoria do Guarani. Em segundo lugar está Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos fez uma ótima campanha com a Ponte Preta recentemente, subiu com a Ponte. Esse rótulo aí com a Ponte Preta não é uma unanimidade aí entre os bugrinos. O pior também não seria isso, seria a primeira passagem dele pelo Guarani, que foi lá em 2001. Eu me lembro que nessa época aí eu estudava até com a filha de Hélio dos Anjos na escola, quando Hélio dos Anjos esteve em Campinas, mas mal consegui... É a mãe do Benjamin? Mal consegui fazer um trabalho em grupo com a colega, porque o Hélio dos Anjos não durou 4 rodadas, mais precisamente, né? Ficou um tempo antes aqui trabalhando, alguns amistosos com o Guarani na preparação do Brasileirão. 4 jogos apenas e não deu certo. O mais cotado, e aí no primeiro lugar, lá em cima na escadinha, é o Humberto Louser. Há boas possibilidades que sim, ele retorne a Campinas. Humberto Louser, que tem residência fixa aqui pertinho em Jundiaí. Ele gosta muito do Brinco de Ouro, gosta muito de Campinas. E tá aí finalmente, os dirigentes do Guarani já entraram em contato com os procuradores do Humberto. E o que está ainda para ser definido é tempo de contrato e valor de multa rescisória. Então, o Humberto quer ficar mais tempo no Brinco, que é um contrato mais longo, né? Obviamente com uma multa maior, e os dirigentes do Guarani estão tentando enxugar essa conta aí. Até porque, né, tem multa do Pivete, tem outras contas para pagar, inclusive do Humberto Louser, quando ele saiu em 2018, ficou uma dívida da antiga diretoria, que na época o presidente era Palmeiron. O Humberto não recebeu tudo ainda que tem a receber com o Guarani, então existem também alguns acertos a serem feitos, mas a tendência é que segunda-feira ele seja anunciado, Lupi. Gabi Castro, rapidamente, são perfis parecidos ou são perfis totalmente diferentes que o Guarani está mirando para ser o novo técnico do Bugre? Lisca e Hélio dos Anjos, eu acho que são mais próximos. Humberto Louser, eu acho diferente. É um perfil que eu acho que teve sucesso no Guarani, na passagem que teve por aqui, mas que não vem de bons trabalhos. Então acho que isso também precisa ser analisado, porque Humberto Louser foi muito contestado no CRB, que foi o último trabalho dele. No Juventude, ano passado, 16 jogos e apenas 1 vitória. No Sport, 22 jogos e 6 vitórias. Eu acho que o último trabalho do Humberto Louser de destaque foi na Chapecoense, 2020-2021. Então, depois do Guarani em 2018, acho que ele rodou bastante. Se voltar, vem mais experiente. Depois destes 5 anos, foram 7 clubes na carreira do Humberto Louser. É um treinador que ainda está em ascensão, mas que foi bem aqui. E acho que se o Guarani, de fato, contratar este treinador que está no pódio na primeira colocação, como a Adri e vocês estão colocando, eu acho que é um nome que vem para agregar sim e que pode levar o Guarani de volta às boas vitórias. Se você tivesse no RG, se chamasse Gabriel Marconato Moisés, quem você escolheria? Olha, eu acho que Humberto Louser, eu acho que é um bom nome, apesar deste passado recente dele sem bons ou sem grandes trabalhos. Também não teve muito tempo, né, nos clubes, pelos jogos que eu estou citando aqui, mas Humberto Louser, até pela identificação que ele tem com o Guarani, da maneira como ele assumiu a equipe, conquistou um bom resultado, eu acho que pode ser importante também para a carreira do Humberto Louser fazer um grande trabalho no Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas não descarto os outros 2
dois nomes não. Acho que o Hélio dos Anjos resgatou aqui no futebol paulista. Ele mesmo disse que não tinha mais interesse, que achava que não iria mais trabalhar, mas conquistou esse título com a Ponte da Série 2. E o Lisca Doido, que também não vem de bons trabalhos, mas a gente sabe que é um treinador que ao longo da sua carreira também já obteve sucesso com o América Mineiro. Então, se o Guarani optar pelo Lisca, pode ser uma maneira também de apagar a última passagem dele pelo Brinco, que também não teve muitos meses. Além de WhatsApp, nós também recebemos SMS. Um grande abraço pro final 6422, que disse o seguinte: o Guarani deveria pedir desculpas para o Caprini, na verdade é o Carpini, que está no Juventude e faz uma campanha sensacional com o time gaúcho, que estava na zona do rebaixamento e já está brigando na ponta de cima da tabela. Quem mandou mensagem pra gente também foi o nosso amigo, deixa eu pegar o nome dele, a Márcia, tá aqui, Márcia Leitão. Boa transmissão a todos, vamos Mugrão pra cima. Ela manda aqui um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vem com a ficha técnica completa de Guarani Vila Nova, 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, com Rafael Pio e o time de craques da CBN Campinas. CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, com Rafael Pio, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. 3h49. Adriana Almeida, as equipes estão definidas e escaladas? Escaladíssimas. A equipe de arbitragem definida? Sim. Então, se está tudo pronto, Adriana Almeida agora traz a ficha técnica do jogo. Escalação. Guarani. É o bugre do interino Benhur Moreira em campo com 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 4, Valber e meia dúzia Mike, 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 29, Isaac, 17, Bruno José, 27, Bruninho e 11, Derek. Repeteco Alviverde, 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 4, Valber, meia dúzia Mike. 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 29, Isaac, 17, Bruno José, 27, Bruninho e 11, Derek. No banco, 22, Álvaro, 11, Ivan Alvarinho, 15, Diego Porfírio, 21, Lucas Araújo, 23, Wenderson, 19, João Vitor, 20, Lucas Silva, 7, Neilton e 9 para Bruno Mendes. Salve o Vila Nova. O Vila do técnico Claudinei Oliveira em campo com 25, Denis, 2, Léo Duarte, 3, Doma, 5, Rafael Donato e meia dúzia Rodrigo Gelado, 15, Souza, 10, Lourenço e 11, Ronald, 77, Guilherme Parede, 9, Neto Pessoa e 19, Caio Dantas. Repeteco do Vila, 25, Denis, 2, Léo Duarte, 3, Doma, 5, Rafael Donato, meia dúzia Rodrigo Gelado, 15, Souza, 10, Lourenço, 11, Ronald, 77, Parede, 9, Neto Pessoa, 19, Caio Dantas. No banco,
1, Vanderlei. 4, Marcondes. 7, Marlone. 8, Igor Henrique. 14, Ulisses. 16, Diego Renan. 17, Everton Brito. 18, Cristiano. 20, Luciano Naninho. 21, Vitor Andrade. 22, Marcelinho. E 23, para Rickson. A arbitragem do jogo. É Potiguar. Caio Max Augusto Vieira é o dono do apito. Seus assistentes, Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Alex dos Santos. No VAR, Rubens Paulo Rodrigues dos Santos. O comentário do jogo. Tá certo, então, Adriana Almeida, Júlio Nascimento, Antônio Lupe, aos amigos que estão nos acompanhando, né? 10 minutos para a partida começar, estádio lotado no Oba, então o Guarani vai ter que lidar também com esta pressão externa. A gente já falou bastante aqui do Vila Nova, dos 5 atacantes, é Lourenço, é Ronald, é Neto Pessoa, Guilherme Parede, é Caio Dantas, mas vamos falar um pouquinho do Guarani também, porque quando o Guarani for propor o jogo, primeiro, eu acho que precisa parar com essa insistência de sair jogando a partir do pegorário. Eu acho que contra o Novo Horizontino ficou evidente que obrigatoriamente você ter que sair com o goleiro, ter que sair com o Lucão, naquela ocasião com o Alan Santos, não deu certo contra o Novo Horizontino. Acho difícil que dê certo hoje também contra o Vila Nova. Eu acho que assim, hora ou outra, isso é possível, ok, você consegue sair jogando com o seu sistema defensivo, mas o tempo inteiro você mostra ao adversário a jogada que você vai fazer. E a gente sabe que os zagueiros do Guarani não têm essa qualidade para sair jogando. Então que o Bernur Moreira tenha orientado e treinado no pouco tempo que teve, uma outra jogada. Eu acho que o Guarani sai com muita mais qualidade quando você tem o Matheus Barbosa para poder fazer essa saída. Com o Matheus Bueno essa saída. O Matheus Bueno tem mais qualidade do que com o Matheus Barbosa, mas de fato o camisa 5 do Guarani hoje, o Matheus Barbosa, precisa se aproximar ao Matheus Bueno, e o Isaac principalmente, que é o meia de articulação, precisa jogar próximo. A gente precisa ver um Guarani compactado hoje diante do Vila Nova. Não dá para jogar com linha muito espaçada não, porque senão o Vila Nova consegue ocupar o espaço e aí fica com essa posse de bola. Ponto 2 que eu seleciono para o jogo de hoje. Os laterais do Guarani, eles precisam apoiar mais e com qualidade. A gente viu nas últimas rodadas, contra o CRB no Estádio Brinco de Ouro, contra o Novo Horizontino fora de casa. O Diego Porfírio foi muito mal, tanto é que foi substituído aqui no Estádio Brinco de Ouro, entrou o Mike e não deu certo. Na última rodada contra o Novo Horizontino, o Mike tomou um baile do Douglas Baggio, fez o que quis o atacante do Novo Horizontino, não foi bem também. Hoje o Diogo Matheus entra com a responsabilidade de ir bem pelo sistema defensivo, mas também de conseguir atacar. Eu acho que o Guarani tem a sua força pelo lado direito, com o Diogo Matheus e com o Bruno José, e precisa explorar mais esse lado direito. Não vem em boa fase o Diogo Matheus e é importante que o quanto antes ele entre na linha de novo, porque o Guarani precisa dessa válvula de escape do seu lateral direito. E quando a gente fala de laterais, a gente precisa dessa participação em cruzamentos, porque hoje você tem o Derek, em ultrapassagens para poder confundir a marcação, em fazer tabela. A gente quer ver jogada ensaiada do Guarani mesmo em curto tempo. Eu acho que os jogadores precisam demonstrar um rendimento muito melhor. A saída de bola eu já citei, ela precisa acontecer com o Matheus Bueno. E por último, eu acho que o ataque do Guarani precisa voltar a marcar, a finalizar mais, a se movimentar. O Vila Nova eu acho que é favorito pela campanha que está fazendo, pelo entrosamento que já tem, mas tem a melhor defesa da competição, apenas 3 gols tomados, mas o ataque do Guarani precisa tentar furar este bloqueio. O Bernur Moreira hoje escalando 3 atacantes, Bruno José, Bruninho, Derek, tem as armas para poder furar esse bloqueio do Vila Nova. Então, quero ver uma partida boa do Isaac, precisa ficar esperto, precisa ficar acordado,
tem que ser protagonista dessa partida, porque ele é o meia de articulação do Guarani e tem um ataque para quando chegar, finalizar. Vila Nova é favorito, mas o Guarani tem condições de pelo menos sair com um empate. É um Guarani que precisa ter personalidade. Para você ser jogador de futebol, você tem que ter personalidade. E hoje é uma partida grande, é diante do segundo colocado que está buscando a liderança da competição. Tem muito em jogo, então a gente quer ver um Guarani representando essa camisa tão grandiosa e precisa apresentar um futebol muito melhor. Tá devendo para os seus torcedores e hoje é uma ótima oportunidade. Imagine uma vitória diante do vice-líder. É tudo que o Guarani precisa para voltar à primeira parte da tabela de classificação e depois enfrentar de cabeça erguida o líder Vitória aqui no Estádio Brinco de Ouro. Escalações na voz de Adriana Almeida, comentário do jogo na voz de Gabi Castro. A bola vai rolar, restam alguns minutos para a partida. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga abarrotado, lotado, fumaça vermelha. Muita festa, mas o Guarani quer acabar com tudo isso, voltando para Campinas com 3 pontos na sacola. E quem vai trazer todas as emoções da partida é ele, que também já está pronto, já está escalado e definido com as suas anotações. Júlio Nascimento, hoje tem na casinha. Júlio Nascimento. Muito boa tarde para você ligado aqui no Futebol CBN. Antônio Lupe comandou o melhor pré-jogo do rádio para Guarani Vila Nova, Vila e Guarani no Oba. Chegamos em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e hoje um dia importante para o Guarani para quebrar uma sequência de 5 jogos sem vitória na competição. Uma semana agitadíssima, como você já ouviu aqui na CBN, com mudança no departamento de futebol, mudança na comissão técnica e também a chegada de um novo gestor e a expectativa, claro, da chegada do seu novo treinador nos próximos dias. Em meio a tudo isso, o Bugre entra em campo contra um dos melhores times do campeonato e você confere esse jogo a partir de agora aqui no Futebol CBN. E é claro, convido você também a participar, você que está aí assistindo a Liga dos Campeões, mas claro, com o rádio ligado na CBN, ou você que está acompanhando, ouvindo e assistindo o jogo do Guarani, mas também na expectativa de notícias sobre a Liga dos Campeões. Claro que a gente vai dividir muito da nossa atenção com foco total ao Guarani, mas de olho também no que acontece na decisão na Turquia para Internacional de Milão e Manchester City. Mas o que a gente gosta mesmo, eu diria Gabi Castro, é de futebol brasileiro, raiz. Sim. Série B do Campeonato Brasileiro. É disso. Alguns gostam de falar Bzinha, outros Bezona, outras apenas B. Mas o que importa é que estamos aqui para levar muita emoção e a expectativa de um grande jogo também entre Vila Nova e Guarani, certo, Gabi Castro? Certíssimo, já tô até acostumado a comentar jogos de Série B, viu, Júlio Nascimento? Então estamos preparados. Você começa a pensar, né, Dri? Imagina só, você trabalhar em Inter de Milão e City, é tudo muito fácil, tudo, sabe, muito certinho. Aqui vai ter um VAR que vai parar de funcionar de repente. Um cachorro que pode entrar no campo. Então, assim, um calor insuportável. São os elementos do futebol brasileiro, a gente brinca, mas é claro que a gente tem muita paixão, né, pelo nosso futebol. E é claro que a CBF tem os seus compromissos, né, muitos torcedores aí na bronca, porque são amantes também do futebol internacional. Mas quem é bugrino, quem é torcedor do Vila, hoje está interessado mesmo na Série B, na 12ª rodada, o Vila Nova, porque tá num ano aí que promete muito, pensando em acesso, o Tigrão, e agora o Guarani tentando também quebrar essa sequência, de olho na temporada, no restante do ano. Agora sim o Bruno Pivetti, sem Rodrigo Pastana, mas com a chegada de novos personagens, Adriano Almeida, dentro do departamento de futebol. Sim, Júlio. A gente falava agora há pouco aí sobre a expectativa do anúncio, né, de Humberto Louser. Vamos ver se isso se confirma nas próximas horas e o domingo pode ser o dia para se bater o martelo, mas o Lucas Drubski já chegou, já foi anunciado como executivo de futebol, ele que assume no lugar do Rodrigo Pastana, que foi desligado depois da derrota contra o CRB. O Bruno Pivetti durou um pouquinho mais, né? Se esperou aí o jogo contra o Novo Horizontino e aí mais uma atuação muito ruim do Guarani diante de um time ali que também está no G4, assim como o Vila Nova e o Novo Horizontino. Mas o Pivetti não resistiu, também saiu. E existe agora essa expectativa aí de reformulação, né? A chegada de um novo executivo, o Tony deve sair, outros jogadores podem deixar o clube, como outros podem chegar também. E o futebol é assim, né? Sempre dinâmico, Júlio. E o Bruno Pivetti, né, Gabi, ele disse que ele foi
uma manobra, sofreu com mais uma manobra da cultura do futebol brasileiro, com essa cultura de resultados, mas que ele sai muito orgulhoso porque ele deixa um conceito de jogo montado para esse time do Guarani. Infelizmente, né, no futebol brasileiro nós estamos acostumados, né, as cabeças sendo cortadas após 4 ou 5 rodadas, né? Então, infelizmente, essa é a cultura do nosso futebol, não há espaço muito para treinamento ou para uma análise mais profunda das equipes. Então, o Bruno Pivetti se declarou torcedor bugrino logo no início, mas não foi muito para frente neste Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver se o novo treinador vai utilizar este conceito. Eu acho que o início foi muito bom, mas depois a equipe foi se perdendo. Ô, Júlio, só um detalhe aí, um pouquinho antes do jogo começar. Sim. A equipe de gandulas do jogo hoje já vem sendo um hábito lá no Oba, né? No estádio Oba do Vila Nova. É do time de futebol feminino do Vila Nova. As meninas estão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e fazem esse frila aí como gandulas nos jogos do Vila. Exatamente, né? Então rola uma integração aí. Claro que a visibilidade do futebol feminino é incomparável, né, com o futebol masculino ainda. Está no processo, claro, de evoluir nesse aspecto também, de cada vez mais a vitrine aumentar para o futebol feminino. Mas é legal que se tenha integração sempre, até para que o torcedor tenha contato com as meninas também, possam promover de alguma forma o futebol feminino. Vai começar o jogo no Oba, em Goiânia, a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As emoções para você de mais um compromisso do Bugre, Guarani em campo, em busca de uma vitória que pode ser muito importante para a sequência da temporada. Apita o árbitro, toca na bola do Vila Nova, começa o jogo em Goiânia. Vila Nova, Guarani. Futebol, vamos CBN. São os primeiros movimentos para você, a 12ª rodada. Posse de bola para o time do Guarani, trocando passes para a ponta direita do campo de defesa. A tentativa do lançamento para o Bruno José, que já está ali sentindo. Já é uma grande preocupação ali, o Bruno José parece que sofreu uma pancada, né, Adriano Almeida? Na coxa esquerda, tá sentindo. Vamos torcer para que tenha sido aquela famosa paulistinha, sabe? Aquele choque que dói no músculo, mas que logo sara. Ele que tá na bola agora, deve cobrar a falta e se cobrar, tá tudo bem com ele. O Bruno José, que no ano passado sofreu com as lesões, esse ano tá tentando aí emplacar de vez, sem essa sombra. Um dos jogadores aí que vem sendo poupados pela torcida nessa fase ruim do Guarani de 5 jogos sem vitória. Falta para o Bugre. Chegamos a 1 minuto do primeiro tempo, são os primeiros lances do Oba. 0-0, Vila Nova e Guarani. Posse de bola para o Bugre, Diogo Matheus posicionado, vem para a cobrança da falta pela ponta direita, vai levantar a bola na grande área. Diogo Matheus autorizado, levantamento na marca do pênalti, Lucão sobe de cabeça com ele, Donato tira. A bola volta para Isaac, movimento, entrega a Bruninho. Bruninho contra a marcação do Léo Duarte, encurtou, soltou no comando para Isaac, para Bruninho. Bruninho faz a finta, carrega, vai tentar bater de fora, tocou para Isaac de calcanhar, a devolução para Bruninho, a bola escapou dele. Recupera Donato, entrega para Léo Duarte, pela ponta direita ele tenta sair jogando, a bola bate na marcação do Isaac, se perde a lateral, primeiro arremesso manual marcado pelo time do Vila, sério jogando pelo campo de defesa. 1 minuto e 30, 0-0. Para você curtir aqui na Rádio CBN Campinas. Você manda seu recado também para o nosso YouTube, participe da nossa transmissão pelo WhatsApp, pelo YouTube, fica à vontade, faça o jogo conosco e mande o seu recado aí em áudio. Antônio Lupe estará registrando aqui durante a nossa jornada esportiva. E a bola volta para o Guarani, pegou Arari. Despacha a bola para o campo de ataque, Isaac não fica com ela. A bola volta para o time do Vila, carregando na metade do campo com o Lourenço. Entregou, soltou para a ponta esquerda, movimentando o time do Vila agora com Souza. Souza carregou, busca espaço, entregou no ataque, chama na tabela com o Lourenço. Tentativa do toque para Guilherme Parede pela ponta esquerda, a bola se perde em linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para o goleiro Pegorari fazer a cobrança, Adriano Almeida. Numa tentativa pelo lado esquerdo do Vila Nova e a torcida marca presença no Oba, Júlio. Hoje, certamente, devemos ter um público de mais de 10 mil pessoas por lá. 2 minutos e 30 no primeiro tempo. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. 0-0 por enquanto em Goiânia, Vila Nova e Guarani. O Bugrão em busca de uma vitória para quebrar essa sequência. Aliás, o Guarani também tem uma grande sequência de vitórias contra o Vila, né? Costuma ser um adversário muito difícil. O time do Vila Nova no caminho do Guarani. Hoje, mais uma vez, esse cenário também. 3 minutos. Matheus Bueno domina. Se atrapalha Matheus Bueno, mas consegue arrumar a casa. Ele devolve a bola pelo sistema defensivo, solta a bola com o Lucão. Lucão para Valber, restreando com a camisa do Guarani. Grande espera de quase 2 meses do Valber.
para estrear com a camisa do Guarani. Ele que não teve espaço com o Pivete no primeiro jogo sem o Bruno. Ele faz aí a função de zagueiro ao lado do Lucão. Bola solta no ataque do Guarani com Bruno José pela ponta direita. Bruno José ainda dando sinais, né, que tá ali ainda incomodado com alguma dor, né? Não tá com aquela velocidade característica dele hoje, né, Júlio? E você falava do Valber, que tocou na bola novamente agora. Ficou mais fácil também a vida do Benhur Moreira para escalá-lo, porque o Alan Santos tá suspenso, né, depois da expulsão contra o Novo Horizontino. E vem Guarani pro campo de ataque, Bruno José. Levantamento, vem pra Bruninho nas mãos do goleiro Denis. Vem pra fazer a defesa, sai jogando pelo campo de defesa do time do Vila. Entrega a bola com o Ronald pela ponta direita, ex-Bugre. Abertura de bola pela ponta direita para Léo Duarte. Ele perde a bola volta para Mike. Mike consegue fazer o desarme, a bola bateu ainda no Léo Duarte. Mike. A bola escapou e o árbitro não perdoou, André. Nossa, fazia tempo que eu não vi uma reversão no futebol, viu? Não sei se foi falta de concentração, os jogadores do Vila Nova estavam reclamando outra coisa com a arbitragem, mas é feio reversão, né? Ronald domina pro time do time do Vila, na ponta direita carrega, vai pra cima da marcação no primeiro, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, Matheus Bueno acaba desarmando. A bola volta Bruninho entrega Mike pra Matheus Bueno Lucão. Se atrapalha Lucão, mas foi beneficiado ali pelo último toque do jogador do Vila. Apenas o tiro de meta marcado é pro Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. 4 minutos e 30. Vila Nova e Guarani são os movimentos para você no estádio Oba, em Goiânia. São os primeiros movimentos de um duelo que promete ser muito equilibrado do começo ao final. A bola volta para o Guarani pelo campo de defesa. Mike domina, escapa para a marcação do primeiro. Já se manda, Mike vai embora, entrega Isaac na cautela, na calma, protege, usa o corpo, ele é forte. O Mike fica reclamando ali com algum jogador do time do Guarani. O Mike tá bravo com algum companheiro, parece ser o Derek, ele tá pedindo alguma coisa de movimentação, talvez o Bruninho. Ô Gabi Castro, o que tá acontecendo aí? Até porque o Benhur Moreira tá pedindo calma pros jogadores do Guarani, hein, Gabi? Mas é um bom início do Guarani, ele não deixa o Vila Nova pressionar, o Guarani fica mais com essa posse de bola, posicionou os seus atletas um pouquinho do meio campo pra frente, então não é um Guarani recuado, já deu 2 chutões, então não vai ficar saindo toda hora tocando com o goleiro, com os zagueiros. É um bom início do Guarani, sim, tem que ajeitar, lógico, postura, questão de passe que já errou 2 vezes, mas de fato o Guarani faz um bom início. A bola volta para o time do Guarani pela ponta direita com Bruno José. Bruno José dominou, tentou o toque, é para Derek dominou, recolheu, soltou a Diogo Matheus pisa na bola, solta Bruno José para Diogo Matheus na ponta direita, contra a marcação do primeiro, vai tentar o cruzamento, faz o passe, entregou, soltou a Isaac ajeitou para Bruno José, pintou a cavadinha na grande área, a bola desviada, vai embora ali de fundo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do primeiro tempo, 6 minutos no estádio Oba em Goiânia, segue Vila Nova 0, Guarani também 0. Central da bola. Final da Champions, 0-0, Manchester City e Inter de Milão. Jogos em andamento, Série A do Campeonato Brasileiro, 5 minutos de jogo, o Coritiba empata com o Santos também em 0-0. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André vai vencendo o Real Noroeste do Espírito Santo por 1-0. A Ferroviária vai vencendo o Cascavel por 1-0. E o 15 vai empatando fora de casa com a Patrocinense em 0-0. Futebol, vamos CBN. 7 minutos, Vila Nova recupera a bola depois do escanteio do Guarani, mas a bola já volta para o Bugre. 7 do primeiro tempo, já tem opinião aqui na CBN com Gabi Castro. Diogo Matheus, movimento, entrega Matheus Bueno, a devolução com o Diogo Matheus. Toca a bola com o Valber gira da direita para a esquerda, de primeira para Lucão domina, carrega, levanta a cabeça, Mike tá pedindo do outro lado, ele prefere segurar a devolução, vem com Valber recolhe, devolve com Pegorari. E aí, Gabi Castro, 7:20 do primeiro tempo, 0-0, Vila e Guarani, Gabi. Gosto da postura do Guarani, 61% de posse de bola em 7 minutos. Para quem esperava uma pressão do Vila Nova, não é o que está acontecendo. Vila Nova tem um jogo muito mais vertical, direto, posse de bola, principalmente pelo lado direito com o Ronald, e o Guarani não. Ele tenta esfriar a partida, ele fica com a posse de bola, lado direito funcionando. Tô gostando desse início de jogo.
E a bola volta agora, entregou para Derek. Derek soltou na ponta direita. É para Diogo Matheus. Diogo Matheus acelerou, deu a Bruno José. Derek pediu, Bruninho também. Invadiu grande área na cavadinha para Isaac. Sobe de cabeça, Donato. Passa, tira dali. Bueno, ajeita Barbosa. Barbosa dominou, tentou. Domínio de bola na enfiada. A bola bateu na marcação do Guilherme Parede. Volta para o Guarani pelo campo de defesa. Valber perigosamente recua. Pegorari entrega a bola com o Lucão. Lucão domina. Ele faz o passe curto. Vem trocando passes agora o time do Guarani pelo campo de defesa. A bola volta com o Matheus Bueno, que recua para o goleiro Pegorari para sair jogando. Pegorari entrega para Lucão. Lucão de primeira para Mike. A devolução por dentro para Matheus Bueno, para Mike. Mike vai tentar colocar a bola para o campo de ataque. Ele consegue, encontra o passe bonito, bacana, limpo para Isaac. Isaac para Matheus Barbosa, vai girando até a ponta direita. A bola vem com o Diogo Matheus. Diogo Matheus carrega para o time do Guarani. Passa pela ponta direita. Recebeu Bruno José, tocou para Barbosa. Barbosa levantou a cabeça. Isaac é Matheus Barbosa. Matheus Barbosa vai tentar o cruzamento na grande área. Bom passe para Bruno José. Invadiu Bruno José para trás para Bruninho. Passa por ele. A troca de passes foi interessante, a execução do cruzamento nem tanto, mas valeu o ataque do Guarani, Adriano Almeida. Valeu e valeu muito, ali pelo lado direito, o Bruno José construiu a jogada, depois de uma tabelinha com o Diogo Matheus, cruzou procurando o Bruninho, mas o Bruninho não tem uma estatura tão privilegiada, né? Se esse cruzamento tivesse vindo um pouquinho mais baixo, ele conseguiria testar essa bola. Não deu certo, Vila Nova já repôs a bola 0-0. Futebol, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 9 do primeiro tempo. Ô, Gabi Castro, eu tô com uma impressão ali, só que o Valber tá um pouquinho inseguro, né? Ele tá toda hora voltando ali pro Pegorari. Tem um pouquinho da questão do ritmo, isso influencia para um jogador que tá reestreando, Gabi Castro? Sem sombra de dúvidas, é a jogada de segurança, é a válvula de escape, olha para trás e toca pro Pegorari. Então, se ele tá inseguro, a melhor coisa que ele tem para fazer é isso. Volta pro goleiro e deixa que o Pegorari quebra, ou ele pode dar esse chutão. Se tá inseguro para sair jogando, é melhor do que errar passe. Agora, o lado direito do Guarani funciona muito bem. Gostei da ultrapassagem, Diogo Matheus chegando na linha de fundo, Bruno José já fez cruzamento. A única questão é, o Donato, o zagueiro do Vila Nova, é muito alto. Então esse cruzamento, hora ou outra, ele pode vir por baixo e o Guarani finalizar. O Guarani tem mais posse de bola, mas ainda não conseguiu essa finalização no gol do Denis Júnior. Então o Guarani fica com a posse de bola, mas precisa caprichar um pouquinho mais quando chega no campo de ataque. E agora o Vila pega pesado ali pra cima do jogador do Guarani. A arbitragem tá parando o jogo. O Guarani não entende a marcação do árbitro. Tá pedindo ali para os jogadores saírem. O jogador do Vila também ficou caído, sentindo o Ronald, hein, Adriano Almeida? Sim, o que me parece é que o árbitro marcou uma falta do Bruninho pra cima do Ronald, que tá caído ainda no gramado. O Guarani tinha a posse de bola, o Ronald foi tentar travar e aí sentiu uma lesão. E o árbitro... Não, olha, eu vi ele apontando para o lado do ataque do Vila e foi isso mesmo que ele marcou. Falta a favor do Vila. Eu tive a impressão que nos dois lances, as duas faltas seriam pro Guarani. Inverteu, né? Inverteu mesmo. Lourenço se prepara para a cobrança. Lembrando que nesse caso, né, aí tem um torcedor aí mais casual que pergunta se o VAR pode interferir nesse tipo de lance. Não tem. O VAR, ele só revisa lances de gol e expulsão, né, Gabi? Exatamente, ele não pode interferir em lance de falta. Fora da área, pênalti também pode. Falta marcada para o time do Vila para fazer a cobrança. Ele já citou aí o camisa 10, Lourenço vem para a cobrança, levantamento na boca do gol, bola passa pelo Pegorari. Era o Souza tentando de calcanhar ali, um recurso lá, Kung Fu. A bola foi direto para fora, tiro de meta, Adriano Almeida. A bola não veio na melhor posição aí para o Souza tentar alguma coisa, né? Tentou uma jogadinha de letra, um meio calcanhar, mas fato é que se fosse no gol, o Pegorari também pegaria fácil. Só observou ela saindo, tiro de meta. Em clima de Liga dos Campeões, aposentou recentemente, o Ibrahimovic fazia muito disso aí. O Ibrahimovic está na galeria de craque ou bom jogador, Gabi Castro? Craque, gosto. Dentro e fora de campo, pelas declarações, jogador completo. Bola solta para o time do Guarani pelo campo de defesa, recolhe e volta com o Matheus Bueno. Matheus Bueno trabalhou, solta a bola com o Matheus Barbosa para Mike. Mike limpa o lance, tenta a cavadinha, buscando o Derek na velocidade. Denis Júnior vem para fazer a defesa, fica com ela. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 12 minutos do primeiro tempo em Goiânia, a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue... Vila Nova 0, Guarani também 0. Central da Bola. Brasileiro, Coritiba e Santos, na Vila Belmiro, vão empatando em 0-0.
no início do primeiro tempo. E tem decisão no basquete. Franca e São Paulo decidem o NBB, o Novo Basquete Brasil. Franca vai vencendo por 47-36 e conquistando o título do Novo Basquete Brasil. Futebol Novo CBN. 13 do primeiro tempo, já análise na CBN, o Guarani domina, troca passes pela defesa com Isaac, Isaac entrega a Mike acelera, vem pro passe em profundidade para Bruninho. O Bruninho entendeu, sinaliza positivamente, mas o passe foi muito forte, Adriano Almeida. É, muito forte aí, né? O Mike tentou encontrar o Bruninho lá na frente. E por falar em Mike, há alguns minutos atrás, com cara de dor, puxando um pouco a perna. Não sei não as condições plenas do Mike para esse jogo, viu, Júlio? 14 minutos quase jogados deste primeiro tempo, 0-0 Vila e Guarani. E o Guarani segue bem, segue bacana no jogo, Gabi Castro? Segue, olha que interessante, né? São 7 jogadores de linha do Guarani no campo de ataque, pegando essa saída de bola do Vila Nova, não deixando o Vila Nova com espaço, com liberdade, e aí o Vila Nova o que precisa fazer? Chutão, lançamento. É o quarto chutão que o Vila Nova dá de graça essa bola para a equipe do Guarani. Então, de fato, é um bom início do Guarani, só que precisa parar de errar passe também, porque daí o Guarani, quando recupera essa bola, muitas vezes tenta esse lançamento longo também e acaba errando, e esses lançamentos aqui pelo lado esquerdo. Então, Mike e Bruninho precisam entrar no jogo também, mas gosto da postura do Guarani. E agora uma falta ali pra cima do Bruninho. Mais uma vez derrubado, agora é o Lourenço. Cometeu a falta da camisa número 27 do Bugrinder. O Lourenço levantou o Bruninho ali, ainda numa falta perto do meio campo. O Lucão é quem se prepara agora para fazer a cobrança. Vai se criando um clima ali, né? Entre Bruninho e Lourenço. Um clima terrível entre os dois jogadores. A bola volta para Derek para o time do Guarani. Domina no ataque e solta Matheus Barbosa. Matheus Barbosa limpa o lance, entregou forte na direita. Diogo Matheus brigou por ela. Bruno José deu combate. Oi, guerreiro. Bruno José recomeça para o time do Guarani. Ele solta a bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno entrega a Valber. Valber de primeira pela ponta direita. É para Diogo Matheus. Diogo Matheus tenta o lançamento para o campo de ataque. Foi desarmado. A bola volta para o time do Vila Nova. Recomeça, entrega na metade do campo. Tenta Guilherme Parede com o Caio Dantas. Foi para o solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Falta marcada para cima do camisa 19 do Vila. O jogo tá parado. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 15 minutos, é um primeiro tempo no Oba em Goiânia, segue. Vila Nova. Vila 0. Guarani. Também 0. Central da Bola. Daqui a pouco, mais jogos pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Ituano e Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Sampaio Correia, Ceará e CRB. Final da Champions, 0-0, tudo igual. Manchester City e Inter de Milão. E o Santos vai empatando com o Coritiba, 0-0, 14 minutos do primeiro tempo. Jogo que acontece no Couto Pereira. Futebol. 16 minutos do primeiro tempo, 0-0, Vila Nova e Guarani. Tudo igual por enquanto no Oba em Goiânia. É a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 16 do primeiro tempo, por enquanto tudo igual. No Oba domina o time do Vila, sai jogando pelo campo de defesa. A bola volta com Rafael Donato, capitão do Vila. De primeira na ponta direita, para Léo Duarte. Léo Duarte domina, coloca a bola no chão, trabalha contra a marcação no primeiro. Agora todo o time do Guarani espera o Vila no campo defensivo. Apenas protege ali no meio campo Bugre. Derek vem na cobertura, faz a sombra para cima na marcação no primeiro. Recolhe, Rodrigo Gelado, entregou por dentro. Vem pro toque de bola, o Doma soltou pela ponta direita. É para a chegada do Léo Duarte para Ronald. O Ronald na velocidade, Caio Dantas passou, Neto também. Ronald ainda ele, chega rasgando o Matheus Barbosa. Mandou longe, hein? Mandou longe, Matheus Barbosa, não quis saber de brincadeira não. Jogou sério, agora o jogador do Bugre afasta, tira o perigo dali. É lateral marcado para o time do Vila fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Lá vem o Léo Duarte, coloca a bola na metade do campo, o Doma passa por ela. A bola tá viva ainda pelo campo ofensivo. O Lourenço apenas fica ali como opção. O Gelado domina, devolve pro zagueiro. Doma devolve, agora devolveu para o campo de defesa pela ponta esquerda com o Lourenço. Lourenço de primeira, entrega a bola com Guilherme Parede para Lourenço. Todo o Guarani no campo de defesa, ele abre os braços, aponta que tá sem opção. O Rafael Donato se manda, vai
vai embora o zagueirão na ponta direita. Abre o compasso do Neto. Solta de primeira na ponta para Ronald por dentro. Pra ninguém. A bola vem de graça pro time do Guarani. Valber entregou errado. O Valber tocou, caiu Dantas na área, girou, bateu, afasta. Lucão tira dali. O Valber imediatamente levanta a mão direita pedindo desculpas. Mandou mal agora o camisa 4 do Bug, né, Adriano Almeida? Um pouco fora de ritmo ainda o zagueirão do Guarani, o que a gente já tinha comentado antes, né? Errou feio no passe de bola e aí a armação da jogada ficou por conta do Neto Pessoa, que serviu o Caio Dantas do bico da grande área, um chute forte, cruzado, o Lucão quebrou o galho do Valber ali, fechou a porta, colocou para escanteio pro Vila, Lourenço na bola. Escanteio marcado, Lourenço levantou na segunda trave, deu uma de cabeça, a bola tá viva, vem Pegorari para ficar com ela. Se apoia ali na trave, o Pegorari vai ser jogando pro time do Guarani, 18 no primeiro tempo, 0-0. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Júlio, pois não, Gabi? Tava funcionando o Guarani até os 16 minutos, até antes de querer sair jogando, né? Nos últimos 2 minutos foram 3 erros do Valber e os outros 2 aqui pelo lado esquerdo. Então o Guarani tem dificuldade quando ele quer sair jogando com os seus zagueiros, com o lateral esquerdo Mike. Até então tava indo direto pro Matheus Bueno e o Matheus Bueno tava distribuindo o jogo. Então o ideal é que continue com aquela estratégia. Eu já disse na minha abertura, hora ou outra pode sair jogando com o zagueiro e com o goleiro, só que não tem funcionado. O Vila Nova vai para o campo de ataque, pressiona o Guarani e aí fica difícil para o Guarani sair jogando. E a bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Derek é lançado, coloca a bola para fora, Donato ali pertinho do Derek, dá um totozinho na bola com o pé direito, coloca para lateral, Mike, tá pedindo bola ali o Mike, hein? Agora sim, uma das gandulas já aparece ali, aliás, gandulas hoje, né, mas em outros dias, jogadores do Vila, né, Dri? Você deu esse detalhe, né? Que as gandulas hoje participando aqui no Oba também são jogadores do time feminino do Vila, né? Sim, do futebol feminino do Vila Nova, que atualmente disputa a 2ª divisão do futebol brasileiro. E agora apelou o jogador do Vila ali, vai sobrar o primeiro cartão do jogo, Adriano Almeida. Cruz Souza, o mascarado... Não, na verdade o Doma. O camisa 3, zagueiro, que viu o Derek conseguir escapar ali ainda do meio campo, mas ia armar um contra-ataque gigante para o Guarani e trocou o contra-ataque pelo cartão amarelo, primeiro do jogo para o 3, Doma. Fazer o mexendo bem aqui, você torcedor bugrino que está pensando em comprar a camisa do Guarani, fique tranquilo porque ela é resistente, viu? Porque o Doma ali tentou de qualquer jeito rasgar a camisa do Derek e não conseguiu, hein, Gabi? Exatamente, então... Pode ir tranquilo, bom, não vai ter problema não. Na lateral direita domina, Diogo Matheus está jogando com o Lucão, é o Valber quem domina. Valber deu um susto ali no torcedor do Guarani, já entrega para Lucão de primeira, devolvendo lá para a esquerda, ele pede ali o toque do jogador do Vila, tá pedindo a falta o Lucão. O Bandeira fica olhando para o árbitro fica olhando para o Bandeira, um pergunta para o outro que marcar, e eles vão dar posse de bola para o Guarani, né, Adri? O Lucão coloca as mãos ali no tornozelo direito e com jeito de estar sentindo muita dor, né? E aí ele até desiste de jogar de tanta dor que tem, abre as mãos, levanta as mãos e foi um toquinho mesmo daqueles que talvez fosse para pegar a bola, mas pegou em cheio na canela do Lucão. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 21 minutos e 30 é o primeiro tempo, segue em Goiânia. Vila Nova 0, Guarani também 0. Central da Bola. Por enquanto, ninguém foi pra rede. Manchester City e Inter de Milão empatam em 0-0. Coritiba e Santos também empatam em 0-0 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Quem fez a alegria do seu torcedor, por enquanto, é a Ferroviária, que vai vencendo o Cascavel fora de casa por 1-0 pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviária aí na sua vida pós-Elano.
Elano que jogou, vestiu a camisa do Guarani como atleta. Vem Mike pro time do Bugre. Pela ponta esquerda, Mike tenta soltar rapidamente. Pela ponta esquerda com o Bruninho, foi desarmado pelo Léo Duarte. Léo Duarte inverte da direita para a esquerda, limpa o lance, até o outro lado congelado. Lá vem Rodrigo Gelado. Ele movimenta, vem para frente, para cima do primeiro, se apresenta por dentro. O Lourenço, ele prefere o toque atrás com Doma. Doma de primeira agora para Souza. Souza domina para Léo Duarte. Léo Duarte domina. Tem Guilherme por dentro. Pela direita, o Ronald. Tentativa do lançamento em profundidade. É para Neto Pessoa. Neto Pessoa encarou a marcação do Lucão. Perde o controle de bola na volta para o time do Guarani. Bobeou, Mike. A bola voltou para Ronald. Puxou para a linha de fundo. Invadiu, cruzou, deu para Caio Dantas. Afasta. Tira a defesa do Guarani. Bruno José. Como se fosse um zagueiro, Bruno José aparecendo para ajudar a defesa, Adriano Almeida. Pequenino, mas dentro da grande área ali, como sempre faz, né? Vai e volta o Bruno José. Agora não quis saber, quando a fase não é boa, é melhor colocar para lateral mesmo, é o que ele fez. Lateral já cobrado, quase um escanteio. Levantamento para Caio Dantas, sobe, Valber de cabeça, afasta. Bruno José fica com ela na lateral direita, afasta o perigo. Bruno José, ele rifa, buscava o jogador que era o Derek. Derek faz apenas a cobertura. A bola volta para o time do Vila, dominada pelo Rafael Donato. Donato, trocando passes pela direita, solta com o Léo Duarte. Léo Duarte, devolução por dentro para Lourenço. Lourenço mergulha a bola pela ponta esquerda com Doma. Doma para Gelado. Gelado, tentando esfriar a jogada, solta a bola pelo comando de defesa com o Lourenço. Lourenço recolheu, devolveu para o sistema defensivo para Léo Duarte. Léo Duarte dominou, recolheu pela ponta, agora com o Ronald. O Ronald encarou a marcação do Mike, devolveu para Léo Duarte. Por dentro, o Souza pediu, movimentou. Léo Duarte ainda ele segura, prefere voltar com o Donato. Recomeça para o time do Vila Nova. Eduardo Doma domina, tem um Gelado aberto pela ponta esquerda. Recebe Gelado por dentro, faz o passe para Caio Dantas, foi pro solo, recebe a falta, é falta nele. Falta para o time do Vila, uma falta que pode levar perigo contra a meta do Guarani, Adriano Almeida. Muito reclamada pelo capitão Diogo Matheus, mas foi falta mesmo. Ali bem no bico da grande área, pelo lado esquerdo do ataque do Vila Nova, que tentava evoluir por ali. E aí foi derrubado pelo Valber. O Pessoa, o Neto Pessoa, quem tentava entrar em velocidade com essa bola, não deu certo. Derrubado, tudo indica que vai vir bola aérea para a área do Bugre. 24 do primeiro tempo, 24. 0-0, Vila e Guarani, Guarani e Vila, tudo igual por enquanto no estádio Oba. São as emoções para você na Série B do Campeonato Brasileiro. Peguarari preocupado. Ele que assume a meta do Guarani, né? Principalmente com a saída que a Adri citou no pré-jogo, né? Do goleiro Tony. Desde o jogo do CRB, o Tony não vem sendo relacionado. E o Bruno Pivetti, né? Que ontem deu entrevista ao Globo Esporte, citou que o Tony de fato pediu para sair depois do jogo contra o CRB e vazou uma conversa com o torcedor, que ele disse que foi ameaçado. Então é uma situação quase que insustentável de permanência para o Tony no Brinco de Ouro. Mais um desafio para o novo executivo do Guarani. 25 minutos do primeiro tempo autorizado, jogada ensaiada, bomba, explode na barreira. Rapaz, explodiu no rosto do Bruno José. Ele nem sinalizou nada de dor, hein? Resistente, o Bruno José, um homem de ferro. 25 minutos do primeiro tempo, o time do Guarani domina pelo campo de defesa, solta a bola com o Diogo Matheus. Diogo Matheus trabalha pela direita do campo de ataque. Derek deixou para Bruno José. Bruno José carrega Bruninho, pediu do outro lado, Bruno José, ainda ele tocou para Bruninho do outro lado. Bruninho de primeira para Isaac, vai bater pro gol, bateu, pega o goleiro. Chega o Guarani, Isaac arrisca de longe. Denis faz a defesa, mais um ataque do Guarani, Adriano Almeida. O chute do Isaac, no final das contas, saiu fraco, né? Rasteiro, quase que no meio do gol, sem trabalho pro Denis Júnior. Mas ele teve um espaço interessante ali da entrada da área, depois de um bom toque de bola. Foi o primeiro chute que foi no gol, efetivamente, do Guarani, que tenta descer de novo. E a bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque. Mike dominou pela ponta esquerda, tentou fazer a tabela. Afasta a defesa do Vila, tira dali. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CB. 26 minutos do primeiro tempo no Oba em Goiânia, segue. Vila Nova. Vila tem 0. Guarani. Bugre também com 0. Central da bola. Decisão do Novo Basquete Brasil. Franca continua na frente, 64-50 contra o São Paulo. Jogo 5, quem vencer leva o título para casa e por enquanto o Caneco vai ficando na capital do basquete em Franca. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Coritiba 0, Santos 0. E na grande decisão da UEFA Champions League, Manchester City 0, Inter de Milão também 0.
Futebol Globo CBN. Gabi Castro, 27 do primeiro tempo, 0-0, Gabi. E o jogo mudou nos últimos 10 minutos. Foi importante este chute do Isaac, porque nos últimos 10 minutos o Guarani não conseguia passar do meio-campo. Então, aquela pressão que a gente estava esperando do vice-líder da competição, com o estádio lotado, agora começa a prevalecer. É um Vila Nova que não tem muita velocidade, mas que começa a ficar mais com a posse de bola, explora bastante o lado direito com o seu lateral direito e com o Ronald, só que o Guarani está muito bem fechado, mas o jogo começa a ficar um pouco mais perigoso para o Guarani por conta desses ataques. Bugre arrisca bem com o Bruninho tentou a cavadinha no 3 dedos pro Derek, saiu errado o movimento, a bola foi fora demais. Contra-ataque desperdiçado por time do Guarani, a bola volta pro Vila. Sai jogando pelo campo de defesa, o Vila Nova, bola solta com o Lourenço. Lourenço domina, entrega pelo campo de defesa para Souza. Souza movimenta, vai carregando a bola até a ponta direita, agora com Guilherme Parede, ele inverte com o Ronald, Parede domina. Lá vem Guilherme, ainda ele cavou na grande área, a bola passou pelo Ronald, voltou para Neto Pessoa, girou, bateu, trava o Valber. Fica com ela o time do Guarani no rebote. Matheus Barbosa solta a bola com o Isaac. Isaac de primeira pela ponta esquerda. É para Bruninho. Bruninho fica no solo agora sentindo. Camisa 27 do Guarani foi derrubada. É falta para o Bugre. E ele agora tá sentindo a mão direita. O atacante do Guarani, na hora que caiu, acho que levou um pisão ali na mão direita, na hora que foi pegar a bola. Na verdade, um chute do jogador do Vila Nova, sem querer, tá sentindo. Mas chama atenção aí os torcedores do Guarani, que vão até o Oba, aproveitaram aí o feriadão prolongado para curtir um turismo lá em Goiânia e torcer pro Bugrão, Júlio. A bola volta para o time do Guarani. Matheus Barbosa gira para Isaac. Isaac dominou, recolheu pela ponta direita. Lá vem ele, Isaac ainda ele, tocou para Matheus Barbosa, bateu pro gol, pega o goleiro. Matheus Barbosa arriscou e o goleiro defendeu, Adriana. Tentou de primeira ali, bola rolada para ele, ele pega muito bem na bola da entrada da área, perto da grande área, mas agora colocou o lado do pé ali para chutar e a bola saiu muito fraca. Os dois chutes, né, de Matheus Barbosa e Isaac, chutes fracos. Tem que botar força nessa perna aí os jogadores do Guarani. É isso aí, senão não resolve nada. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A bola volta para o time do Vila, entrega Guilherme Parede dominou, recolheu, devolveu, soltou pelo sistema defensivo para o time do Vila, Rafael Donato, ele já gira para Eduardo Doma dominou, recolheu, tocou a Gelado, tem Souza por dentro, prefere o toque, recuado, ele volta com Doma girou lá para o campo de ataque, tentou levantamento direto, é para Guilherme, a bola passa por ele, vai sobrar para o Léo Duarte, chega Mike, rasgando o Mike, coloca a bola para fora. Defesa do Guarani vem agora aplaudindo ali a ação do Mike, que protegeu o campo de ataque do Bugre. A bola volta agora para o time do Vila, na ponta direita, Léo Duarte tentou cruzamento, a bola explode na marcação, volta para Bruninho. Bruninho recolhe, volta com uma cavadinha na bola do Mike, era para o Isaac. A ideia foi legal, a execução nem tanto assim. E a bola fica de graça para o Vila Nova ser jogando pela lateral direita, com 30 minutos do primeiro tempo. 30 jogados, por enquanto 0-0, tá tudo igual. Vila vem para ataque com Souza. Souza cavou para Caio Dantas, afasta, tira a defesa com o Diogo Matheus. A bola volta para Matheus Barbosa limpa o lance, entrega a Matheus Bueno contra a marcação do primeiro, perdeu. A bola voltou, é para a chegada do Ronald tentou bater fora da área, trava a defesa, a bola volta com o Matheus Bueno recolhe, entrega a Mike dominou, vai tentar o levantamento direto para Derek, fez o toque lá pro campo de ataque, vem Rafael Donato na cobertura, coloca a bola para fora. O tempo passa, meu cronômetro marca você com aqui na CBN. ...31 minutos do primeiro tempo, 31 jogados em Goiânia, segue. Vila Nova. Vila 0. Guarani. Também 0. Central da Bola. E você pode fazer parte da transmissão aqui da CBN Campinas. Mande sua mensagem pro 19 991869070. 991869070 é o nosso WhatsApp. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Patrocinense abre o placar contra o 15 de Piracicaba 1-0. A Ferroviária vai fazendo 2-0 em cima do Cascavel. Pela Série B, daqui a pouquinho, tem Ituano e Atlético Goianiense em Itu. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Santos empatam em 0-0. E na decisão da Champions, Manchester 0, Inter também 0. Futebol.
32 minutos do primeiro tempo. A bola volta para o campo de ataque do Guarani. Lá vem com o Diogo Matheus. Diogo Matheus tocou para Isaac. Isaac girou, escapa na marcação no primeiro. Tentou devolução com o Diogo Matheus. Afasta o time do Vila, tira dali. Rebote no Valber. Valber dominou. Recolhe para o time do Guarani. Valber entrega a Matheus Bueno. Matheus Bueno tem Lucão do outro lado. Recebeu, soltou para Lucão. Lucão para Mike. Mike domina, carrega para o time do Guarani e troca passes pelo campo de defesa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 32:40 do primeiro tempo no Oba. Já fala Gabi Castro sobre o jogo, porque o Guarani troca passes pela defesa com Matheus Bueno, agora com Lucão. Lucão tem Mike aberto pela ponta esquerda, Matheus Bueno pede por dentro. Recebe o camisa 18, Matheus Bueno, devolução vem com o Lucão. Protege o time do Vila pelo campo de defesa, espera o Guarani chegar. O Guarani fica com o Lucão. Matheus Bueno, Lucão para Valber. Valber domina, vai tentar o passe, prefere jogar na segurança. Entrega agora com o Diogo Matheus. Diogo Matheus para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Diogo Matheus. Escorregou, levantou. Segue a jogada, segue a vida do Diogo Matheus. A bola volta pelo campo de defesa agora com Pegorari. Goleirão do Bugre domina na grande área, pressionado pelo Caio Dantas. Pegorari sai jogando perigosamente, deu certo. A bola volta para Diogo Matheus. Diogo Matheus entregou para Bruno José pela ponta direita. Bruno José carrega, devolveu, soltou para Diogo Matheus. Diogo Matheus acelera a jogada da devolução com Bruno José pela ponta direita, pediu na grande área o Derek, Bruno José soltou na entrada da área, mais uma vez com o Diogo Matheus, ele faz a finta na cavadinha, solta a bola com o Matheus Barbosa, levantou na boca do gol, espalma o goleiro, Tênis dá um tapa na bola, tira dali. Um cruzamento que virou um chute. Quase o Matheus Barbosa surpreende o goleiro Denis, Adriano Almeida. Eu acho que ele tentou cruzar essa bola para a área, mas que belo chute que acabou indo para o gol. E quase ele encobre o goleiro Denis Júnior, que estava um pouco adiantado justamente esperando por esse cruzamento. E aí o goleiro deu aquela voltadinha para conseguir colocar essa bola pela lateral e depois o Bruninho não conseguiu evoluir na jogada, Júlio. 34, rapaz, esse é um golaço do Matheus Barbosa. 34 do primeiro tempo, escanteio marcado pelo Guarani. Chegamos a 34:30 do primeiro tempo, 0-0, Guarani, Vila Nova, Vila Guarani. Levantamento na boca do gol, afasta a marcação, bola voltou. Matheus Bueno bateu pra fora. Rente atrás, a bola vai embora, linha de fundo. É tiro de meta para o Vila. Essa bola passou muito perto. Depois do rebote do escanteio, o Matheus Bueno sentiu que dava para arriscar de longe. E aí meteu uma bomba na bola. A bola passou pertinho ali da trave direita do goleiro Denis Júnior. Saiu em tiro de meta 0-0. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa, troca passes o Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 do primeiro tempo, em Goiânia segue Vila Nova 0, Guarani também 0. Pela Série A do Campeonato Central da Bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro tem Coritiba e Santos que empatam em 0-0. Mais tarde, Atlético Mineiro e Bragantino, Bahia e Cruzeiro, Corinthians e Cuiabá, Botafogo e Fortaleza. Pela Série B, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde em Itu, tem Ituano e Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Sampaio Correia. Mais tarde, às 7h30, Ceará e CRB. E pela final da Champions, 0-0, tudo igual, Manchester City e Inter de Milão. Futebol Globo CBN. Gabriel Castro, jogo parado, hora de análise aqui na CBN, Gabi. Naquelas oscilações que são normais, né, nas trocas que tem, Guarani foi melhor até os primeiros 16 minutos. Depois dos 16 ao 30, o Vila Nova ficou com a posse de bola, mas não conseguiu muitas finalizações, apenas uma defesa do Pegorari. E nos últimos 6 minutos, de novo, Guarani protagonista, ficando com a posse de bola, chegando ao campo de ataque, finalização ou cruzamento do Matheus Barbosa para a bela defesa do Denis Júnior. Júlio, é um jogo com poucas finalizações, não teve nenhuma chance clara de gol, mas dentro das propostas, o Guarani é melhor que o Vila Nova, tá? O Vila Nova não faz uma boa partida, tanto é que o Pegorari fez apenas uma defesa, não consegue pressionar o Guarani, erra muitos lançamentos, erra muitos passes, então, no geral, o 0-0 é justo, mas o Guarani faz uma partida melhor dentro da sua proposta de defensivamente não sofrer o gol. Se conseguir este 1-0, aí sai no lucro. 37 minutos, o jogo será reiniciado no Oba.
depois do atendimento do jogador do Vila. Posse de bola para o Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vem para ataque, Bruninho domina pela ponta esquerda, tenta arrancar. Foi desarmado o Ronald por baixo, dá o tapinha na bola. Coloca a bola para fora, lateral marcado para o time do Bugre. Ali o Mike. Mike entregou, soltou no comando para a chegada agora do jogador que era o Lucão. Lucão para Isaac. Isaac domina, devolve a Lucão. Lucão movimenta a bola no ataque do time do Guarani. Ele volta lá com o goleiro Pegorari. É com paciência, troca passes o Guarani. Pegorari domina, devolve a bola com o Lucão. Lucão levanta a cabeça, dá uns passinhos com a bola, carrega. O Mike tá ali pela ponta esquerda. Ele volta com o Pegorari de novo. Pegorari. Vai começar o ataque do Guarani. Pegorari domina. Pisa em cima da bola. Espera a opção ali. Entrega perigosamente pro Valber. Valber devolve perigosamente pro Pegorari. Que agora dá um tapa na bola. Manda direto pra fora. Pra loucura do torcedor do Guarani. 38 minutos. 38, 0-0. O que acontece, hein, Gabi, quando fica nisso aí de Lucão para Pegorari, Pegorari para Lucão? E não faz sentido, Júlio, porque o Guarani estava no meio campo com essa posse de bola e aí o Valber recuou pro goleiro, aí começou a tabelar com o Lucão entre os zagueiros, chamou o Vila Nova para o seu próprio campo, atraiu o adversário e o adversário roubou a bola. É uma estratégia equivocada. E vem pro ataque, Caio Dantas dominou, recolheu, tocou pra trás, é pra Gelado, Gelado tocou pra Guilherme, invadiu a grande área, tentava o passe. Ali o Guilherme na grande área foi desarmado, a bola foi embora, linha de fundo. É escanteio pro Vila Nova bater. Comemora o Valber e o Pegorari por defender essa bola, porque sentiam que este poderia ser um ataque perigoso do Vila Nova. O Valber fechou a bola, impediu o cruzamento, mas tem escanteio agora a seu favor o Vila. Lourenço é quem vai pra cobrança. Escanteio marcado pro time do Vila, fazer a cobrança, 39 minutos do primeiro tempo. Todo mundo na grande área do Guarani, preocupação ali com a bola aérea do Vila Nova. Levantamento da primeira trave, afasta de cabeça, sobe, tira a defesa do Guarani. A bola volta recuada pro time do Vila. Pintou cruzamento na metade do campo, Pegorari sai do gol para ficar com ela. Na sequência, Caio Dantas ali ficou reclamando de um toque do Pegorari. A arbitragem está pedindo para o Caio Dantas se levantar e rapidamente atende ao pedido, segue o jogo. A bola volta para o Guarani, troca passes pela defesa com Bruno José. Bruno José domina, solta com o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, ele faz a jogada característica dele, que é o giro. Solta agora com o Lucão. Lucão domina, carrega para o Guarani, abre os braços, pede opção. Matheus Bueno está por dentro, pertinho dele. Lucão levanta a cabeça, demora-se um pouco para fazer o passe. Agora sim, ele entregou para Matheus Barbosa, para Matheus Bueno. Matheus Bueno girou para Mike. Mike de primeira. Para Isaac para Matheus Bueno, para Bruninho. Bruninho recebeu, tocou pela ponta esquerda para Mike, vai pintar cruzamento na grande área. Mike levantou na boca do gol, afasta Donato, tira dali. Veio agora com tudo, Guarani trocando passes. Essa é a jogada que o Benhur Moreira tá pedindo, André Almeida. Uma jogada triangulada pelo lado esquerdo, né? Principalmente com Bruninho e Mike ali. A abertura agora pro Mike, que engatou uma quinta marcha, foi na velocidade para chegar no limite e fazer esse cruzamento. Bola para escanteio, Bruninho é quem se prepara para essa cobrança. 40 minutos do primeiro tempo, 0-0, Vila e Guarani. Levantamento na boca do gol, afasta a defesa do Vila. Escanteio do Guarani vai ser revertido agora na posse de bola do Vila Nova ali. O desvio do último jogador do Guarani o último desvio foi do jogador do Guarani, por isso a posse de bola é para a equipe do Vila. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos do primeiro tempo na Série B em Goiânia, segue Vila Nova 0, Guarani também 0. Central da Bola. E na decisão entre Manchester City e Inter de Milão, De Bruyne deixou o campo machucado. Substituição logo na primeira etapa do técnico Guardiola, 0-0, tudo igual lá na Turquia. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, em campo, Coritiba e Santos, que empatam em 0-0. Ô Gabi, quero você falando do jogo aqui, 41 do primeiro tempo, 0-0, mas antes um parênteses aqui, De Bruyne e final de Champions não é uma combinação muito boa não, né? Então, né, perda significativa e impressionante, né, quando você espera que o principal jogador decida uma final, sai lesionada, azar do jogador belga. E aqui o Guarani tem falta ali pra cima do Matheus Bueno. E esse final de primeiro tempo, hein, Gabi?
Continua o Guarani com a posse de bola, depois dos 30 minutos em que o Vila Nova conseguiu equilibrar essa posse de bola, mas ainda com poucas finalizações. Então é um Guarani que não sofreu nessa primeira etapa, que foi fraca, é verdade, principalmente tecnicamente, mas taticamente faz uma partida interessante o Guarani, porque não sofre essa pressão, consegue ficar com a posse de bola. Sinto falta um pouquinho mais de velocidade. Quando o Guarani pega essa posse de bola, tem espaço na intermediária do Vila Nova, justamente porque ele tem 5 atacantes, ele não tem tantos jogadores assim no meio campo. Então quando o Guarani passa dessa primeira linha do Vila Nova, tem um espaço ali pro Isaac fazer uma jogada, e aí quando você tem toque rápido, você consegue pegar a zaga do Vila Nova fora de posição. Então quando tem um passe de calcanhar, um passe de letra, a passagem ali do lateral para fazer o cruzamento, o Guarani chega com perigo, precisa fazer isso mais vezes. E a falta marcada agora para o time do Guarani. Diogo Matheus autorizado, levantamento direto pro gol. Pega o goleiro. Ele, Júnior, fica com ela, não solta mais. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 43 minutos no primeiro tempo, vamos fechando o primeiro tempo até aqui sem gols. Guarani com a posse de bola, domina com o Bruninho. Bruninho entrega a Mike. Mike recolhe e volta a bola com o Lucão. Lucão esqueceu, olha pra frente. Ele foi levantar a cabeça para já pensar na jogada. E aí viu que a bola estava passando do lado dele, teve que correr atrás. Mas já dominou a bola. Lucão despacha para Derek. Derek tenta fazer o pivô, foi direto pro solo. Isolado Derek, não consegue ficar com a bola. A bola volta para o comando de ataque do time do Vila. Com o Guilherme Paredes, foi pro solo, falta marcada. O árbitro mandou seguir, porque a bola fica congelada. Levantou na boca do gol. Pega Pegorari, fica com ela. 44 do primeiro tempo, o Pegorari tem pressa, devolveu a bola pelo sistema defensivo com o Diogo Matheus. Diogo Matheus ao Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, Diogo Matheus, tem o Matheus Bueno perto dele. Diogo Matheus dominou, tocou para Matheus Barbosa para Matheus Bueno. A bola passa pelo Matheus Bueno, mas fica com o Diogo Matheus. E a bola fica agora com o Lucão. Lucão dominou, recolheu, devolveu, soltou com o Mike. Mike levanta a cabeça, devolveu agora com o Matheus Bueno, que entregou para Mike. Mike para Matheus Bueno, para Mike, perde a bola Mike, a bola voltou. Agora com o Ronald, chega Isaac para ficar com ela. É muito Matheus, né, Júlio? Só o meio-campo do Guarani tem 2 Matheus. Matheus Barbosa, Matheus Bueno. E aí na lateral tem o Diogo Matheus, né? Haja Matheus. E na minha escalação prévia seria um ataque de Brunos, né? Mas aí o Benhur optou pelo Derek. O Bruno Mendes está no banco, né, André? Porque tem o Bruninho e o Bruno José também no ataque do Guarani. Bruno Mendes, camisa 9 do Bugre, por enquanto no banco de reservas. E vem para o ataque o time do Vila. Vem com gelado, tentou cruzamento, afasta a marcação na primeira trave. Valber rasga. A bola volta para Derek. Derek ajudando a defesa. Solta a bola com o Matheus Barbosa. Ele pisa para Diogo Matheus tirar a bola dali. A bola voltou. Eduardo Doma, um canhão. A torcida vai ganhar um presente aí. Foi parar lá na arquibancada do Oba, que não é uma arquibancada tão alta assim, né, André Almeida? Não, e é muito pertinho ali do gol da linha de fundo, né? Inclusive outro momento em que a bola foi, aquela bola azul quase sumiu no meio da torcida, demorou para ser devolvida. No momento em que o quarto árbitro sinaliza. Vamos até os 49 neste primeiro tempo. 45 do primeiro tempo, 0-0. Vila é Guarani, Guarani Vila. Por enquanto, nada de gols. Muito calor em Goiânia, né? Como sempre. Mas no ataque, neste momento do Guarani, no lado esquerdo ali, uma grande sombra. O Bruninho tá curtindo essa sombra, o Isaac também, o Mike também, o Lucão agora também. O restante dos jogadores do Guarani tá todo mundo no sol, no calor goiano. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Isaac domina, solta com o Matheus Bueno, bom passe. Matheus Bueno para Matheus Barbosa, ele pisa, entregou, soltou para Diogo Matheus. Diogo Matheus desacelera o ataque do Guarani. A devolução vem com o Matheus Barbosa, que vai trocar passes. Agora com cautela, calma, paciência, o Guarani vai ganhando espaço pelo campo de ataque no território inimigo. Solta a bola ali, o Diogo Matheus pela direita com o Matheus Barbosa para Diogo Matheus. Bom passe para Bruno José. Derek tá pedindo, Bruno José recebeu, tocou para Diogo Matheus. Diogo Matheus encarou
a marcação do primeiro. Encara a marcação ainda ele, Diogo Matheus tentava o toque por dentro. A bola bate na marcação, voltou para Diogo Matheus. Agora o passe é para Bruno José, que não estava esperando a bola ali daquele jeito. Ela bateu no calcanhar do jogador do Guarani, mas fica com o Bugre. Pressão do Guarani no finalzinho do primeiro tempo. O Guarani vem para ataque com o Lucão. Com exceção do goleiro Pegorari, todos os jogadores estão no ataque. Lucão domina, soltou para Bruninho, Bruninho para Matheus Bueno, para Bruninho, Bruninho vai bater pro gol. Pega o goleiro. Denis Júnior espalma. Faz a defesa em 2 tempos, a tentativa do Bruninho, Adriano Almeida. Num chute de longe, que veio cheio de curva ali. E acho que ia bem no cantinho, hein? No cantinho esquerdo do goleiro Denis. Ele não quis saber de testar, não, e fazer golpe de vista. Voou para pegar essa bola e garantiu 0-0 nesse finalzinho de primeiro tempo. 47 do primeiro tempo, vai acabar a primeira etapa, vamos até 49. Vem para ataque o time do Vila, Caio Dantas pega com a bola ali, cai no chão, pede a falta, a arbitragem deu. Caio Dantas, movimento, entrega Souza, Souza vai girando, a bola até a ponta esquerda com o Eduardo Doma. Ele de primeira faz o passe agora com o jogador que era o Gelado. Gelado domina Guilherme Parede, aliás, quem vem com a posse de bola para o time do Vila Nova. Solta agora com o Lourenço, Lourenço tem Souza, é por dentro o passe, recebeu Souza, vem para o campo de ataque, abertura de bola pela ponta direita, é com o Léo Duarte, encarou a marcação, pedalou, puxou para o pé esquerdo, vai bater pro gol. Pegorari fica com ela. 48 no primeiro tempo, mais uma defesa do Pegorari, Adriana. No chute rasteiro, né? Vindo mais pelo lado direito, mas que levou muito pouco perigo. E agora o Pegorari também sem pressa para repor essa bola, sente que o jogo já tá terminando, vai quebrar num chutão lá para frente o Pegorari agora. 48 minutos do primeiro tempo, 0-0. 0-0 o jogo. A bola volta para o campo de defesa do time do Guarani. Domina Matheus Bueno, ele faz o passe. A bola volta. Agora fica com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa girou, trabalhou, soltou no campo de ataque. É por dentro o passe. E o árbitro apita e encerra. Faltando 30 segundos para dar 49. Ele prefere encerrar o primeiro tempo. Termina o jogo no Oba. Vila Nova 0. Guarani 0. Central da Bola. 4h51, tudo igual no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no alto do setor universitário, na cidade de Goiânia. 0-0 por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Oba. Adriano Almeida. Jogadores estão deixando o campo. Acredito que pelos lados do Guarani, a gente precisa ficar atento ao Mike, que estava lesionado, ou seja, sentiu um probleminha muscular, mas aguentou a primeira etapa, né, Dri? Sim, Lupe, o Mike, cara feia ali, de dor, mas agora quem fala ali com o pessoal da televisão é o Bruninho, o atacante. Vamos tentar ouvir o atacante do Bugre. Ali no meio-campo para conter os avanços da equipe do Curitiba e tentando ajudar o Lucas Lima na armação. Já a gente vem com o Bruninho, né, Dri? O Bruninho daqui a pouco falou com a Sport TV, a detentora dos direitos de transmissão. Não sei se alguém do Atlético do Vila vai falar, acredito que não, né, Dri? Ah, não, vai sim, acho que é o Neto Pessoa. Vamos ver se a gente consegue ouvir o atacante do Vila Nova. Daqui a pouquinho a gente fala as entrevistas, né, Dri? Mas é o Mike que tem que ficar atento, né? O Mike que já teve um problema muscular aí 2 rodadas atrás, foi poupado do jogo contra o CRB. E dessa vez, novamente aí, me parece, no sacrifício, né? O Benhur Moreira, o interino que tá hoje, tem o Diego Porfírio aí como opção para lateral esquerda no banco de reservas. Lembrando que no banco tem também a opção do Bruno Mendes para o ataque, assim como o Neilton. Esses os jogadores aí mais em destaque do Guarani que estão hoje no banco de reservas. Adriana Almeida, que vai ficar atenta às movimentações no intervalo de jogo. Vila Nova 0, Guarani 0. A sua manchete, Gabi Castro, do seu comentário daqui a pouquinho. Nas minhas anotações, Isaac, Matheus Barbosa, cruzamento, chute, Matheus Bueno, Bruninho. 1, 2, 3, 4, 5 finalizações do Guarani. É claro que algumas com pouco perigo. Sim. E da equipe do Vila, anotei só essa última do Léo Duarte. Uma finalização correta só do Vila. Então, Guarani superior nesse início do jogo? Superior, o Guarani foi melhor que o Vila Nova, teve mais finalizações no gol, teve mais posse de bola, teve mais jogadas ofensivas em relação às últimas rodadas. Eu gostei do que vi, mas tem espaço para melhorar,
principalmente na velocidade em jogadas pontuais que já eu explico. O Amauri mandou mensagem pra gente, Amauri lá de Indaiatuba. O número 18 do Guarani, é o Matheus Bueno. Ele só sabe jogar a bola pra trás. Não tem visão periférica. Por favor, Gabi Castro, antes do intervalo, a definição de visão periférica. Precisa olhar pra frente, né? Sair da marcação. Então, se ele tá jogando, sempre pega a bola, toca pro lado ou toca pra trás, tá sem confiança o jogador do Guarani. Acho que tem a ver com a fase do Bugre. Então, essa visão periférica é quando ele pega a bola e ele tenta ver um espaço, faz esse lançamento pro jogador, jogar nas costas do zagueiro, mas não vejo uma partida ruim não do Matheus Bueno até aqui. Pela decisão da Champions League, a UEFA Champions League 0-0. Manchester City e Inter de Milão. Igual o nosso jogo, né? Tá muito parecido. Muito parecido. 2 0-0. A única diferença é que lá o De Bruyne saiu machucado. E aqui não teve lesão. O Mike ainda não saiu. Ninguém se machucou no jogo do Oba. Cada um com as suas proporções, né, Exato. Adriana Almeida? Lá no Couto Pereira, 0-0 também. Parecido Santos também. e Curitiba, bem parecido. O único jogo que destoa é pela 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária vai enfiando 4-0 no Cascavel. Detalhe, hein? Fora de casa. Lá em Cascavel. Rapaz. E Patrocinense 1, o 15 tá perdendo. A saída do Elano fez bem pra Ferroviária, né? O Elano, mas um dia volta. Um dia volta. O Elano está para a Ferroviária, assim como o Gilson Klein está para a Ponte Preta. Humberto Louser está para o Guarani. Será? Chegando a segunda passagem? Será? Vamos aguardar, como já diria um amigo meu, e também de Júlio Nascimento e também de Adriana Almeida. O intervalo, daqui a pouco tem o comentário do jogo de Gabi Castro. Intervalo de jogo, por enquanto, Vila Nova 0, Guarani também 0. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Vila Nova, Guarani. 4h58, 4h58. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá participando aqui da nossa transmissão. Opa, deixa eu mandar um abraço aqui. DDD 62, hein? É Goiânia, hein? DDD 62 é Goiânia, não é não?
62 é Goiânia. Manda um abraço aqui pra Lenaor Santos, torcedor do Vila, tá acompanhando aqui a CBN Campinas. Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro final 2809, que mandou mensagem. É o Ricardo. Valeu, Ricardo, pela mensagem. Esse toque brincando na área do gol é um risco. O Valber errou 3 passes perigosos na área. Não se brinca, pelo amor de Deus. Quem mandou a mensagem aqui, a Márcia novamente mandou mensagem falando sobre essa troca de passes no sistema defensivo do Guarani, que por enquanto vai empatando com o Vila 0-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E para resumir esse primeiro tempo de jogo, o comentário de Gabi Castro. O comentário do jogo. Vamos lá então, Antônio Lupe, aos amigos que estão nos acompanhando. É surpreendente, viu, a partida do Guarani por conta da crise, né, dos últimos tempos que a gente está falando, desde a saída do superintendente de futebol, da saída do treinador, das exibições das últimas rodadas. Hoje é um confronto contra o vice-líder da competição, fora de casa, com estádio cheio, com Vila Nova podendo assumir a liderança da competição. E é um Guarani que mostrou personalidade, é um Guarani que cometeu poucos erros, eles apareceram, defensivamente, alguns ofensivamente, que eu vou citar já, mas foi um Guarani que quis ficar com a posse de bola, uma estratégia inteligente, não deixou o Vila Nova ser o protagonista, pressionar a equipe do Guarani, então a linha não ficou tão próxima ali ao Pegorari, a linha de defesa do Guarani ficou fora da área. Em determinado momento, principalmente nos primeiros 15 minutos, a gente viu o Guarani fazendo uma marcação-pressão, obrigando a equipe do Vila Nova a dar muitos chutões, muitos lançamentos, então é uma estratégia acertada. O Vila Nova, de fato, não faz uma grande partida, está desconfortável, não fica com essa posse de bola, apenas uma finalização, a gente só viu uma defesa do Pegorari, não teve nenhuma chance clara no jogo para nenhuma das duas equipes, mas eu gostei dessa postura do Guarani de querer propor um jogo. E quando eu disse a velocidade, é claro que fora de casa, no calor de Goiânia, não é interessante para o Guarani dar mais velocidade para a partida. É interessante este primeiro tempo da maneira que foi. O Guarani esfriando o jogo, o Guarani com a posse de bola, obrigando e tentando forçar esse erro do Vila Nova. A velocidade que eu cobro do Guarani são em lances pontuais. Então, a partir do momento que você vê um espaço, que você vê que tem um jogador livre, aí você tem que correr, aí você precisa de velocidade. E muitas vezes eu vi o Guarani recuperando esta bola, tendo este espaço para avançar, e aí esse toque lateral, esse toque de novo para o goleiro. Então, quando o Guarani podia imprimir um ritmo maior para poder agredir o seu adversário, para poder buscar este primeiro gol, a gente viu este ritmo um pouquinho mais lento. Então, não é a todo momento que a gente pede essa velocidade à equipe bugrina. Mas nesses lances de contra-ataque, com o Bruno José, com o Diogo Matheus pela direita, em alguns momentos essa velocidade teria que ter partido do Matheus Bueno, meio-campista da equipe do Guarani, a gente não viu. Então, quando o Guarani consegue passar dessa linha de 5 do Vila Nova, ela encontra espaço. A equipe do Guarani encontra espaço. E aí esse espaço está com o Isaac e principalmente com o Matheus Bueno, os dois homens de meio campo que jogam um pouquinho mais para frente. Então seria interessante aproveitar esse espaço. A gente viu algumas boas jogadas que a gente não estava acompanhando, principalmente nas últimas rodadas contra a CRB e Novo Horizontino. Toques rápidos, isso a gente precisa ver mais. Uma equipe compactada, jogando próximo um ao lado do outro. Então a gente viu o Isaac dando um passe de letra, o Bruninho chegando à linha de fundo e estava junto com o Mike. Então a gente já viu 3 jogadores na linha de fundo. A gente viu uma arrancada interessante do Derek e aí ele forçou o cartão amarelo pro Doma, pro zagueiro da equipe do Vila Nova. A gente viu um cruzamento interessante do Matheus Barbosa chegando até próximo à linha de fundo e fazendo aquele chutamento, né? Meio chute, meio cruzamento que obrigou o Denis Júnior a fazer defesa. Então a gente tá citando aqui, eu tô citando alguns lances em que o Guarani chegou ao campo de ataque, mas que não conseguiu aproveitar. Alguns chutes também de fora da área, mas daí sem força. Teve o Isaac uma possibilidade, o Matheus Barbosa outro. Acho que esse chute de longa, média distância é interessante também,
também, mais do que os cruzamentos. A gente sabe que hoje em dia no futebol é muito importante esse cruzamento, só que o Rafael Donato tem quase 2 metros de altura, então assim, é muito difícil esse cruzamento. Tem o Denis Júnior que sabe sair do gol também e tá em boa fase. Não é à toa que o Vila Nova só sofreu 3 gols em 11 rodadas. Então, mais do que o cruzamento, esse chute e essa jogada rápida para tentar pegar fora de posição a defesa do Vila Nova, eu acho que é fundamental. E o mapa de calor mostra isso. O Guarani consegue avançar pelos dois lados, né? O lado direito a gente sabe que é forte com o Bruno José e com o Diogo Matheus, mas teve algumas chegadas também com o Bruninho, com o Mike e com o Isaac pelo lado esquerdo. Então, essa movimentação do Isaac é interessante, mas acho que precisa finalizar mais e precisa atacar mais. O primeiro tempo mostrou que o Guarani tem capacidade, tem qualidade para sair com um bom resultado de Goiânia. Esse bom resultado, eu acho que pode ser 1 ponto, mas tá com a sensação de que se continuar assim, pode sair sim com os 3 pontos de Goiânia. O comentário de jogo de Gabi Castro aqui no Futebol Globo CBN. Estou em Santo Antônio do Aracangá, região de Araçatuba, ligado na CBN, torcendo para o Bugrão. É o Bartolomeu, que mora na Vila Lemos, mas está aproveitando o feriadão, emendou o feriado aí e foi viajar, ver a família, ver os amigos, né, Gabi Castro? Bom demais. É isso que é importante. 5:05 da tarde, 0-0, os times já estão prontos. Rapidamente, se você fosse o treinador, mexeria na equipe do Guarani? Bruno Mendes está no banco, Derek está como titular. Faria alguma modificação ou não? Não faria, mas conversaria com o Bruno Mendes, falar assim, ó, intensifica o seu aquecimento aí, corre bastante, porque eu vou precisar de você. O Bruno Mendes, ele tem essa capacidade, essa mobilidade um pouquinho maior do que o Derek, na partida de hoje seria interessante. Os times já estão voltando, tem uma placa ali, Ender Almeida, mas é colorada, é do Vila? Sim, o Vila Nova faz a primeira alteração do jogo. Sai o 19, Caio Dantas, para a entrada do 8, Igor Henrique. Igor Henrique é quem vai para o segundo tempo como titular do Vila, hein? Igor Henrique Nascimento, hein? Está em campo, vice-campeão paulista com o Água Santa. Exato. Estava no Água Santa, o camisa número 8. Tá tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no Oba. E se ela vai rolar, Júlio Nascimento dá o recado. Júlio Nascimento. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Recomeça Vila Guarani aqui no Futebol CBN. Vila Nova, Guarani. Futebol Globo CBN. A partir de agora, as emoções, o último tempo no estádio Opa. São as emoções da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto tem tudo igual. Vila e Guarani. Quem é que mudou aí no segundo tempo? Confirmando a alteração para a segunda etapa, Adriano Almeida? Sim, o técnico Claudinei Oliveira do Vila Nova já fez a primeira mudança no jogo. Foi embora o 19, atacante Caio Dantas, para a entrada do 8, volante Igor Henrique. Troca passes, o time do Vila Nova sai jogando pelo campo de defesa. Bola solta pela ponta direita no campo de ataque. É para a chegada do jogador que é o Igor Henrique. Na primeira participação dele, Ronald recupera a bola na saída do Guarani. Ronald balançou para cima da marcação, invadiu grande área. Na hora de bater, foi travada, a bola voltou para Igor Henrique. Puxou para a linha de fundo. Igor Henrique ainda ele carrega. Dominou, puxou agora para a perna esquerda, não é o pé bom. Ele busca ali o apoio de alguém. Agora sim, puxou para a perna direita, vai tentar a cavadinha na grande área, solta no comando. É para Léo Duarte cruzou para Guilherme Andrade, a bola passou por ele, Neto Pessoa tentou bater, a bola voltou para Igor Henrique. Nossa, isolou, tacou lá longe do gol. Bola pro time do Guarani, Adriano Almeida. A bola veio rolando ali da entrada da área, ele tentou um chute de primeira, mas eu acho que a bola também pingou e ele pegou embaixo demais dela, ela subiu. Nem deu pra encontrar, acho que as gandulas aí que são do futebol feminino do Vila tiveram um trabalho até pra achar essa bola, viu, Júlio? É isso, Dri. 1 minuto e 50. Vila Nova e Guarani 0-0. E aí, Gabi Castro? Lançar a tática agora da equipe do Vila Nova, do treinador Claudinei Oliveira, porque ele tira um atacante, coloca um homem de meio campo. Não estava funcionando os 5 atacantes, estava muito isolado, preso na marcação o Caio Dantas. Então o que ele faz? Coloca um homem de meio campo para que essa bola chegue com mais qualidade até o ataque do Vila Nova. Com isso, Neto Pessoa joga mais centralizado e aí o Guilherme Paredes joga de um lado e o Ronald joga do outro. Neto Pessoa lançado na grande área, tentou o toque de cabeça, a bola vai direto para fora. É tiro de meta para o Guarani bater.
Mas o Neto Pessoa teve liberdade agora. É que a bola, o cruzamento não veio da maneira ideal para ele. Ele teve que atacar a bola e aí na hora do cabeceio ele saiu todo torto. 0-0, comecinho de segundo tempo no Oba. A bola vai sobrando para o time do Guarani pelo campo de defesa, vai sair jogando o Bugre. Aliás, é a bola pro Vila Nova, lateral marcado pro Vila. Léo Duarte movimenta, solta a bola no comando. Para a chegada do Lourenço. Lourenço dominou, devolveu, soltou para Léo Duarte. Léo Duarte na ponta direita, levanta a bola pelo campo de ataque. Na ponta para Pessoa, Neto Pessoa dominou, girou para cima do primeiro, puxou para a perna esquerda, acabou na grande área. Solta no comando para Guilherme Paredes, chama na tabela, a bola volta ainda para a ponta esquerda. O time do Vila ataca, Neto Pessoa deixou para Guilherme, Guilherme girou, devolveu para Neto, Neto soltou para a chegada do Souza, afasta a marcação, tira dali. E tem informação, Antônio Lupe. Bola rolando no estádio Jorge Ismael de Biasi. Com menos de 8 minutos, o Novo Horizontino abre o placar para cima do Sampaio Correia. Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0. 3 minutos do segundo tempo, 0-0, Vila e Guarani. A bola volta para Ronald pela ponta direita do campo de ataque. Ronald dominou, girou, soltou para Lourenço. Lourenço na ponta esquerda para Guilherme. Guilherme devolveu para Souza, para Guilherme. Guilherme ajeitou. A bola chega na ala esquerda para Gelado. Rodrigo Gelado vem para a movimentação. Ele solta no comando. É para a chegada do jogador, que era o Guilherme Parede. Foi desarmado pelo Bruno José. A bola volta com o Diogo Matheus. Diogo Matheus não quis saber de brincadeira. Despacha a bola dali. A bola fica pelo campo de defesa no time do Vila com Eduardo Doma. Eduardo Doma recua, entrega pro goleirão Denis Júnior, vai ser jogado com tranquilidade. Bola solta agora na metade do campo, é pra chegada do Lourenço. Lourenço girou, soltou para ataque para Souza. Souza não consegue, domina, a bola fica pro time do Guarani com Valber. Valber tocou para Matheus Barbosa, mas ele furou. Matheus Barbosa recupera pro time do Bugre, ainda ele domina o camisa 5, ajeita pela ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus tem a possibilidade do Matheus Barbosa, ele prefere o passe lá atrás com o Valber. Valber levanta a cabeça, vai trabalhar pela direita, é para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Valber, para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Valber, fica nisso, os dois trocando passes. Valber prefere recuar, entrega pro goleiro Pegorari, vai ser jogando. Pegorari solta a bola com o Lucão, lado esquerdo do campo, apertado, marcado pelo Ronald. Ele consegue escapar na marcação do primeiro, solta a bola no comando para a chegada agora do jogador, que era o Mike. Mike de Brução, vem com o Lucão. Lucão tem Matheus Bueno por dentro, prefere toque lá atrás. Ele recomeça pelo sistema de defesa pro time do Guarani. Recomeça com Valber, Valber carrega a bola pro campo de ataque, solta agora com o Diogo Matheus. Diogo Matheus pede a passagem na ponta direita do Bruno José, recebeu o Bruno José, balança, vai para a finta, para cima do primeiro, prefere toque de cover, o toque de segurança, é para a chegada do Diogo Matheus. Diogo Matheus para Matheus Bueno, e agora foi caçado ali o Matheus Bueno. Chegou mais forte o jogador do Vila. Os jogadores do Guarani estão pedindo ali uma providência do árbitro, hein, Adriano Almeida? Foi o Igor Henrique, né, que acabou de entrar, tá cheio de vontade, e aí na hora de tentar roubar a bola do Matheus Bueno, deu um chute ali no tornozelo esquerdo do jogador do Guarani, que sente dores, mas já se levantou. Sem cartão para Igor Henrique, o Guarani já com a posse de bola. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no SBN. 5 minutos do segundo tempo, o tempo tá passando no Oba, em Goiânia, segue. Vila Nova 0. Guarani também 0. Central da Bola. E tem campeão nas quadras pelo Novo Basquete Brasil. Franca venceu São Paulo e conquistou o bicampeonato do Novo Basquete Brasil. Jorginho foi escolhido o MVP das finais. Franca campeão do NBB. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino está vencendo o Sampaio, resultado que coloca o Tigre de Novo Horizonte na liderança da Série B. Futebol, vamos Vila Nova vem para ataque, levantamento na boca do gol, a bola passa por todo mundo, vai embora. Volta ainda pro time do Vila, é com o Donato. Donato movimentou pela ponta direita, Léo Duarte vai tentar o cruzamento, solta para Igor Henrique. Igor Henrique puxou para linha de fundo, tenta fazer a finta, os trancos e barrancos, deu certo, grande finta. Igor Henrique invadiu grande área, Matheus Bueno vem para fazer o desarme. Na sequência, o Matheus Bueno limpa o lance e manda longe. Não deu para entender o passe ali do Matheus Bueno, né? Tava tentando a inversão, mas exagerou na força, né, Adriano Almeida? Menos mal que ele conseguiu desarmar a bela jogada do Igor Henrique. O mais importante, acho que ele conseguiu fazer, viu, Júlio? Aliás, o Matheus Bueno, que é mais um jogador que veio do Curitiba, né? Aliás, Guarani e Curitiba tem feito aí intercâmbios, né? Nesse elenco tem Matheus Bueno, Neilton, Regis, Bernardo, Lucas Drubis. Eu ia falar exatamente. O último vindo do Curitiba é o gerente de futebol, possivelmente, né? Humberto Lousa, que trabalhou com quase todos esses que eu citei, que estava lá no Curitiba um tempo atrás.
É um intercâmbio aí feito pelo time do Guarani com o Curitiba. E agora tem escanteio, a equipe do Vila Nova, 7h30 do primeiro tempo, Adriano Almeida, do segundo tempo, Adri. Pelo lado esquerdo do ataque, quem estava por ali era o Diogo Matheus, que impediu o cruzamento, mas acabou cedendo o escanteio a favor do Vila Nova. Lourenço é quem se prepara para fazer a cobrança. Atenção, escanteio marcado para o time do Vila, 7 do segundo tempo, quase 8 jogados. Escanteio marcado, é a possibilidade agora na bola parada do time do Vila, preocupação para a defesa do Guarani. Toda a galera ali esperando a cobrança do escanteio. O Pegorari está cercado por 3 jogadores do Vila na pequena área. Lá vem na bola parada o Tigre, autorizado, levantamento direto, Pegorari dá um tapa na bola, tira dali. Lourenço fica com o rebote, levantou na boca com o Eduardo Doma, buscava o Rafael Donato, que é o especialista na bola aérea, mas a bola não chega. Volta pro Guarani no rebote com o Bruninho para Isaac, para Bruninho, limpa o lance Bruninho, ele gira o corpo, devolve a bola pelo sistema defensivo. Prefere trabalhar com calma, com tranquilidade e na sequência recebe a falta, pois não, Gabi Castro? Era agora que era lance de velocidade que eu citei há pouco. O Guarani tinha um contra-ataque, você citou que os 2 zagueiros do Vila Nova estavam dentro da área. Essa velocidade tinha que acontecer agora, preferiu parar, olhar para trás estava todo mundo do Vila Nova, atrasou a jogada, perdeu a chance de contra-ataque. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. 9 minutos do segundo tempo, 9 minutos. Vila 0, Bugrão também 0. É a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani em busca aí de quebrar uma sequência de 5 jogos sem vitória. Vai saindo para 6 jogos, né? Com esse empate parcial. Por enquanto, com esse resultado, Guarani não está conseguindo quebrar essa sequência. E vem para ataque. Igor Henrique tomou a bola, encarou a marcação. Valber deu combate, fica com ela. A bola voltou para Ronald, dessa vez inchou. Valber na saudade, tocou para trás. Matheus Barbosa providencial corte agora do camisa 5 do Guarani. Erro na série de bola, velocidade do Vila que persiste no ataque. Souza levantou na boca do gol. Afasta Mike. Tira dali na sequência. Isaac fica com ela. Devolve a Isaac. Isaac agora Lucão. Afasta o perigo, tira dali. Quase na saída do Guarani. O Vila Nova aproveita, hein, Adriano Almeida? E mais um erro defensivo e mais um erro do Valber, que precisa ter mais capricho nessa saída de bola. É o retorno dele, é o primeiro jogo, a torcida pedia, mas precisa caprichar. A sorte é que ele conseguiu se recuperar no lance e depois foi pro combate e dificultou a vida do Vila Nova, que vai tentando descer de novo. Agora o Vila Nova tem pela ponta direita o arremesso manual na bola parada com o Léo Duarte. O Duarte já soltou, toca a bola no comando. É para a chegada do Lourenço, uma bomba, Pegorari! Espalma, Pegorari, afasta o perigo, tira dali! Um canhão de fora da área. O goleiro do Guarani foi lá atrás dela, Adriano Almeida. Mirando o canto esquerdo do goleiro do Bugrão. Chute de muito longe, mas foi uma bomba, um chute muito forte. Não sei nem se tinha a direção do gol, mas o Pegorari não quis nem saber, né? Colocou pro lado e depois o Vila Nova acabou cometendo uma falta. O Pegorari, com pouca pressa, vai cobrar. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Gravados, 11 minutos do segundo tempo, por enquanto em Goiânia segue. Vila Nova. O Vila tem 0. Guarani. O Bugrão também 0 no ataque. O Guarani Central. vem com o Derek, afasta, tira dali. Completa, contra-ataque do Vila, na ponta esquerda domina, escapa da marcação, Guilherme, parede, devolveu, soltou no apoio e carregou ainda, ele domina, tentou a batida longe do gol. Parede, carregou e mandou pra fora, completando o giro aqui na CBN. Central da bola. Decisão da UEFA Champions League, Manchester City empata em 0-0 com a Inter de Milão. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vai vencendo o Sampaio Corrêa por 1-0, resultado que coloca o Tigre de Novo Horizonte, por enquanto, na liderança da Série B. Ituano e Atlético Goianiense, Vila Nova e Guarani, jogo que você acompanha aqui pela CBN, tudo igual, 0-0. Futebol Globo CBN. Guarani no ataque, domina Isaac na ponta esquerda, soltou para Bruninho movimentou, vai tentar bater pro gol, prefere o giro, tocou na ponta esquerda para Mike a Bruninho, puxou linha de fundo, pintou o gol, deu para trás para ninguém. Mais um passe errado,
Mais um ataque desperdiçado aí, Gabi Castro, 12 minutos, 0-0, Gabi. E o jogo ele vai mudando, né? Porque a alteração deu certo, o Igor Henrique consegue conduzir a equipe para o campo de ataque, Vila Nova fica mais com a posse de bola, já 2 finalizações, tudo bem que para fora, mas em 12 minutos o Guarani não finalizou nenhuma vez, chegou ao ataque apenas uma vez. Então, fica ataque do Vila Nova contra a defesa do Guarani. Daqui a pouco o técnico Benur precisa pensar numa alteração, porque o Guarani está muito recuado. E se ficar assim é muito perigoso, porque o Vila Nova tem qualidade, a torcida vem junto, está em busca dessa liderança. E se puxar contra-ataque tem que ser com velocidade, o que a gente não está vendo até agora na equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 13 minutos do segundo tempo, bola solta para o time do Vila Nova. Troca passes no campo de defesa, o time do Vila. Rafael Donato domina, entrega agora com o Léo Duarte. O Léo Duarte dominou, recolheu contra a marcação do primeiro, prefere toque por dentro. Para a chegada do jogador que era o Neto, pensou o Igor Henrique. Igor Henrique foi desarmado, a bola fica para o Guarani, contra-ataque, que tentou na cavadinha ali para o Derek. O Isaac foi desarmado, Isaac também. Igor Henrique fica com ela, tá dominando o meio campo. Igor Henrique toca a bola com Souza, Souza na ponta esquerda para Guilherme, parede para Gelado, para parede, vai tentar a cavadinha na grande área buscando Pessoa, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Igor Henrique desvia de cabeça, a arbitragem tá pegando ali, escanteio, tá dizendo que o último toque foi do jogador do Guarani, Adriano Almeida. Mas tá onipresente esse Igor Henrique em campo agora no segundo tempo, hein? Ele que começou a jogada lá atrás no meio campo e depois foi pra frente para tentar o cabeceio, depois a arbitragem acabou marcando uma carga do volante do Vila Nova para cima do defensor do Guarani, por isso é posse de bola em favor do Bugre. 14 minutos do segundo tempo. Que a arbitragem, os jogadores do Guarani estavam reclamando ali, né? A arbitragem apontou para o lado, mas depois acho que o Bandeira, né? Também no trabalho de auxílio ali para o árbitro do jogo, acabou marcando a falta de ataque do time do Vila. Bola para o campo de ataque do Guarani. Isaac tenta o domínio pela ponta esquerda com Derek. Derek para Isaac, deu certo para Derek. Puxou a linha de fundo, vai bater pro gol. Pega, Denis! Espalma, manda para longe. Derek sem ângulo. Arriscou, mandou um canudo de pé esquerdo. Grande defesa do goleiro do Vila. Guarani no ataque, persiste, bola solta para Isaac. Isaac dominou, trabalhou na ponta direita para Diogo Matheus. Pintou o cruzamento da grande área, o toque de Bruninho. A bola vai para fora. Guarani responde, Guarani ataque, leva perigo, Adriano Almeida. Foi a primeira boa oportunidade do Bugre no segundo tempo. Um chute cruzado do Derek, não quis saber. Encheu o pé ali para dar trabalho para o goleiro Denis Júnior. E depois, na sobra dessa bola, um cruzamento do lado direito. O Bruninho pega de primeira, mas ela sobe toda torta. Tiro de meta para o Vila Nova. 15 minutos do segundo tempo. Por enquanto, 0-0, tudo igual. Nada de gols. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do segundo tempo em Goiânia, segue Vila Nova 0, Guarani também 0. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Santos empatam em 0-0. Novo Horizontino vai vencendo o Sampaio Corrêa na Série B, 1-0 pro Tigre de Novo Horizonte. Futebol do CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, bola solta para Matheus Barbosa, cavadinha para Mike no ataque muito forte, a bola vai embora ali de fundo. E aí Gabi Castro, 16 do segundo tempo. Nada de alterações do Guarani, tá na hora de repente do Benhur Moreira pensar em algo para o segundo tempo, Gabi? Conseguiu dar uma desafogada, né? Nos últimos 2, 3 minutos, teve a finalização do Derek, uma jogada interessante pelo lado esquerdo, depois veio o cruzamento do Diogo Matheus muito forte. O Vila Nova erra bastante, tá? Então, essa saída de bola, o Guarani precisa pressionar. O Guarani não pode ficar recuado como ficou nos primeiros 15 minutos. É lógico que o Vila Nova ele tem qualidade, ele joga em casa, ele vai tentar empurrar o Guarani. Mas cabe aos comandados do Benhur Moreira contra-atacar. Então, subir um pouco a sua linha, forçar esse erro da equipe do Vila Nova, até porque não tem
grandes jogadores que estão numa tarde inspirada, então força esse erro do Vila Nova, recupera essa bola e põe velocidade no jogo. 17 minutos do segundo tempo, tem falta o Guarani para fazer a cobrança. Lado esquerdo do campo de ataque autorizado, o Mike autorizou, levantou para Lucão, afasta, tira a defesa do Vila. A bola volta para o time do Vila Nova com o Ronald. Ronald entregou errado, deu de graça para Isaac. Isaac invadiu grande área, limpou o lance, soltou para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa para Diogo Matheus. Diogo Matheus, uma bomba. A bola não saiu do jeito que ele queria. Ele ameaçou uma bomba, mas saiu um traque. Não foi legal, né, Dri? Não, Júlio. A impressão que dava é que ele ia furar a rede, encher o pé e tudo mais. E aí, para a sorte do Guarani, que o Guarani ainda tá lá no campo de ataque tentando pressionar a saída de bola do Vila. 0-0. 18 minutos do segundo tempo, Vila no ataque. Guilherme dominou, Guilherme encara a marcação. Grande passe para Neto Pessoa, invadiu grande área. Ronald tá do outro lado, bateu. Espalma, Pegorari. Afasta Pegorari, tira dali. Rebote é do Vila. Afasta Diogo Matheus. Mais uma defesa. Pegorari aparecendo, Adriano Almeida. Esse chute do Neto Pessoa foi muito parecido com o chute do Derek, lá do outro lado, alguns minutos atrás, em favor do Guarani. Exigiu bastante também do goleiro Pegorari, que conseguiu espalmar essa bola, mas o Vila segue no ataque, mas o Pegorari depois chamou a arbitragem, porque na hora da defesa sentiu algum problema ali na mão esquerda. No dedo, me parece o dedo mindinho ou o anelar com o Pegorari, que até já tirou a luva. E o goleiro tem essa prerrogativa mesmo. Então a gente vai ter aí alguns minutinhos para depois serem acrescidos. Tô tentando aqui analisar, né, o movimento, as ações do Pegorari. Eu acho que não tá dando migué não, porque deu um ai ali, porque ele defendeu. E o Pegorari agora sendo atendido pelo departamento médico do Guarani. Lembrando que o Tony, ex-Vila, tinha uma expectativa aí, né, do torcedor do Vila reencontrar o Tony. Que não tá acontecendo, e não é o Tony no banco, né, Adri? Não é o Tony o goleiro reserva, né? Não é. Hoje temos o Álvaro, camisa 22, na reserva. E você falava ali que não é Miguel, e realmente, a hora que o Pegorari cai para fazer essa defesa, porque a bola veio quase rasteira, ele bate, né, principalmente o dedo mindinho e o anelar com tudo no chão, no gramado. Então essa pancada é que gerou uma dor, mas já tá colocando a luva novamente. Deve voltar pro jogo Pegorari. Isso aí vai doer na hora de dormir, né, Gabi? Agora não, né? Agora tudo tá quente ali o Pegorari. Pegou de mau jeito, né? Na hora de dormir, vai dar uma dorzinha ali. Não vai dar pra ficar no zap hoje não, viu? Exatamente, porque quando ele foi fazer a defesa, né, esticou os dois últimos dedos, como a Adri explicou. Então, de fato, faz atendimento, tá quente, aí depois do jogo vai ter que cuidar um pouquinho melhor. 20 minutos do segundo tempo, 0-0. O jogo será reiniciado, hein? Posse de bola para o time do Vila. Gelado, levantou para Donato. Donato de cabeça, afasta a defesa do Guarani, tira dali. Rebote do Bruninho. Bruninho afasta o perigo, tira. A bola volta para o time do Vila. Série jogando pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere na CBN. 20 minutos do segundo tempo em Goiânia, segue. Vila Nova. Vila 0. Guarani. Tem 0. Central da bola. Liga dos Campeões da UEFA, Manchester City 0, Inter de Milão também 0, que a Adriana disse antes do jogo está se concretizando, hein? Parabéns, Dri. Prorrogação daqui a pouquinho. Vamos aguardar. Curitiba e Santos empatam em 0-0 e também tivemos times da nossa região aqui pela Série B do Campeonato Paulista. Amparo venceu União Barbarense por 2-1. O Paulista de Jundiaí perdeu para o Colorado Caieiras por 2-1. E o Rio Branco ficou no empate com o SCA Brasil. 1-1. E a Inter de Bebedouro venceu a Francana por 2-1. Vem Guarani pro campo de ataque, domina Derek tenta sair jogando. Foi desarmado, a bola volta pro time do Vila Nova. Posse de bola pro time do Vila. E Gabi Castro, 21 minutos do segundo tempo, 0-0, Gabi.
Pior momento para o Guarani neste segundo tempo, eu acho que passou, ele não sofre mais aquela pressão que estava sofrendo, mas fica com os seus 10 jogadores de linha atrás do meio campo. Eu sei que é muito cansativo fazer essa marcação-pressão, o Guarani ele não sofre a pressão do Vila Nova, mas seria interessante forçar esse erro. Eu não gostaria de ver o Guarani tão recuado, eu acho que tem possibilidade de soltar um pouquinho mais o time para pegar essa zaga do Vila Nova ou no erro de passe ou fora de posição, mas faz uma boa partida sim os comandados do técnico Berni. 22 minutos do segundo tempo. Agora ali, né, enquanto o Gabi falava, ficava ali observando, os jogadores do Guarani estão indo para aquecimento, mas quem está mexendo antes é o Vila Nova, o Tigre, o Tigrão. Como é que é, Lupe? É Tigre ou Tigrão? Como é que eles falam lá, hein? É o Tigre da Vila Formosa, ou Tigrão também, pode usar os dois. Vale a pena usar os Colorado dois. também. Colorado? Colorado não é lá no Rio Grande do Sul? Não, Colorado pode ser o Vila também. Bola solta para ataque do Guarani. Lá vem Bruno José, carregou, entregou, soltou na ponta esquerda, um bolão, Bruno José para Bruninho. Bateu pro gol, trava, a defesa tira dali. Bom ataque agora do Guarani com Bruno José e Bruninho. Afasta, tira a defesa do time do Vila, que tem alteração para o segundo tempo, Adriano Almeida. Mudou, a segunda mudança do Vila Nova. Foi embora o 77, Guilherme Parede, para a entrada do 17, Everton Brito. Everton Brito, camisa 17, está no jogo. Everton Brito, número 17, está em campo para a equipe do Vila Nova. Agora volta para o campo de defesa do time do Vila. Everton Brito, ele que domina. Solta a bola no comando, vem pela ponta esquerda para Igor Henrique para Everton Brito na ponta. Everton soltou no apoio, vai tentar na cavadinha da grande área aqui, passe. Bonito lance para Souza, para Everton Brito, bateu. Espalma, Pegorari. Defesaça do goleirão do Guarani, ganha escanteio. E tem informação, pois não, Antônio Lupe. E tem gol na decisão da UEFA. O Manchester City abre o placar em cima da Inter de Milão. Rodri, aos 68 minutos de jogo, abre o placar. Manchester City 1, Inter 0. 24 do segundo tempo em Goiânia. 0-0 Vila Nova e Guarani. Você ouviu aqui com o Antônio Lupe. City já faz 1-0 na final da Champions. Escanteio pro Tigre. Levantou na grande área, afasta a defesa do Guarani. Rebote é congelado. Gelado dominou para Everton Brito. Entrou, soltou para Igor Henrique. Bateu para fora. Igor Henrique manda a bola direto para fora. Apenas o tiro de meta, Adriano Almeida. Tiro de meta em favor do Vila Nova, do Guarani, na verdade. O Pegorari espera a bola. E um detalhe, Júlio, é que o Vila Nova, ele tem a melhor defesa dessa Série B. São apenas 3 gols sofridos já em 10 rodadas. Então o Guarani tem uma missão aí difícil de furar a defesa do Vila, mas o último gol sofrido pelo Vila Nova foi contra um time campineiro, para Ponte Preta, né, na vitória por 1-0 no dia 28 de maio. Desde então o Vila Nova não sofreu mais gols. E a bola volta para o campo de ataque do time do Vila. Vai para a finta ali o Igor Henrique. Recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Falta marcada para o time do Vila para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Ele vem com o Lourenço, número 10. Lourenço, ele vem ali observando a grande área, já faz ali algum sinal para o Rafael Donato, que é o capitão, que é o jogador mais avançado e o mais alto ali da área do Vila Nova. Neto Pessoa, Igor Henrique, todo mundo esperando a bola chegar. Autorizado, levantou na marca do pênalti, afasta, tira o Lucão, sobe de cabeça, tira dali. A bola volta pelo campo de defesa da equipe do Vila. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos, 25 em Goiânia. Por enquanto segue Vila Nova 0, Guarani também 0. Central da Bola. E o Manchester City vai conquistando o título da Champions League. Está vencendo a Inter de Milão por 1-0. Jogo no segundo tempo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vai vencendo o Sampaio Corrêa 1-0. Ailon marcou. O Ituano empata com o Atlético Goianiense em 0-0. Futebol Globo CBN. Vila Nova no ataque, Igor Henrique bateu de fora, espalma, Pegorari. Vai se transformando no craque do jogo, Pegorari.
Mais uma grande defesa, manda a bola para escanteio, Adriano Almeida. Uma linda jogada do Igor Henrique, que fez o giro na marcação do Matheus Barbosa e teve liberdade para chutar colocado da entrada da área. Pegorari garantiu mais uma vez o 0 no marcador, mas o Vila ainda tem escanteio. Lourenço na cobrança. Igor Henrique entrou, já disse Gabi Castro, mudou o jogo para o time do Vila, ganha escanteio. O Tigre Colorado vem pro levantamento da grande área, na segunda trave, Igor Henrique de cabeça passou por ela, a bola volta para Everton Brito pela ponta esquerda, ele balança para cima da marcação no primeiro, Everton Brito diminui o espaço dele, Bruno José levantou buscando Donato Pegorari, sai do gol para fazer a defesa, Julio, fica com ela, não solta mais, pois não, Dri? Divulgado público e renda no Oba, lá em Goiânia, e algo até inusitado, né? O público pagante, 9.149 pessoas pagaram o ingresso para assistir ao jogo. Mas o público total, 10 mil, e 10 mil redondo, 10 mil pessoas lá no Oba, para uma renda de R$ 241.235. 10 mil redondo, hein? Ou arredondar, bota já os zeros aí, falaram que ia dar 10 mil mesmo, então vamos fazer 10 mil. Já vi, muita gente às vezes fala assim, poxa, divulgou ali que tem X torcedores, parece que tem mais, parece que tem menos. Às vezes, para facilitar a situação ali, tinha, sei lá, 10.003 torcedores, colocaram 10 mil, né? A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Solta a bola no comando para Bruno José. Bruno José tentava o toque ali para Matheus Barbosa. Já parece um pouco cansado o ataque do Guarani, né, Gabi? Já começa a acusar ali alguns jogadores e são 30 minutos do segundo tempo. Sem nenhuma alteração, por enquanto, do Benhur Moreira, hein, Gabi? Tava pensando exatamente nisso, nesse último ataque do Guarani. Tá precisando renovar, sim, o seu ataque. Parece estar cansado e tem jogador de velocidade, que é o caso do Neilton. Precisa ver como é que ele está e também do Bruno Mendes. Então, são duas possíveis alterações. Quem vem pro campo de ataque, o time do Vila Nova, tentativa do cruzamento da grande área, bola desviada, vai embora, linha de fundo. Apenas o tiro de meta pro Pegorari bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Falava de cansaço, tem jogador do Guarani, é o Matheus Barbosa ali acusando o Cambras, né, André? Sim, já com a caneleira baixada, agora sobe de novo, mas eu acredito que não vai dar mais pro Matheus. O Anderson já estava num processo adiantado de aquecimento ali na beira do gramado. Pois é, e agora vai mexer em bloco. O time do Guarani, pelo menos, são dois jogadores ali, né? O Bruno José tá em campo. O Anderson e João Vitor é quem se preparam para entrar. O Bruno José foi tomar uma água, ele ficou alinhado exatamente no mesmo lugar que o Anderson e o João Vitor. Deu a impressão que o Bruno José estava pronto para entrar, mas isso aí já tá um tempo no gramado. E vem pro campo de ataque o time do Guarani. Lançamento para Derek, afasta a marcação do Vila, completa, o goleirão tira. A bola volta, Matheus Barbosa de cabeça, bom passe. É para Diogo Matheus. Diogo Matheus carrega, vem pro campo de ataque na ponta direita. Bruno José pediu, Diogo Matheus, ainda ele. Dominou, tocou para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Isaac. Isaac dominou, girou, tentava o passe. É para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa ajeitou para Diogo Matheus, tentava o passe para trás. Foi desarmado. Manda a bola para fora o jogador do Vila. E o Matheus Barbosa cansadérrimo ali. Impressionante. Vai pintar alteração aí no time do Guarani. Tem tempo aí para Adriano Almeida anotar e enxergar a placa das alterações. Para informar aqui para o ouvinte da CBN quem é que está saindo neste segundo tempo, Adri. Vamos lá, Júlio. Primeiro no meio-campo, então. Tá indo embora o Matheus Barbosa, extenuado, puxando a perna e tudo mais. Matheus Barbosa, 5, tá fora. O Anderson, camisa 23, é quem entra no lugar dele. O outro que sai, 29, Isaac, para a entrada do 19, João Vitor. É isso aí. E vem Guarani para ataque. Levantou na boca do gol, toque de cabeça. Afasta a defesa do time do Vila, tira dali. João Vitor tá buscando, né? O gol pra filhinha, hein? Foi papai recente, o João Vitor, atacante do time do Guarani, tá perseguindo o primeiro gol com a cabeça do Bugre. E aí, Gabi Castro, o que é que muda taticamente nesse time, Gabi? Citei o ataque do Guarani que tinha no banco Neilton e Bruno Mendes para dar um pouquinho mais de mobilidade, mas tem o João Vitor também, que tem essa velocidade para puxar contra-ataque. De fato, o Isaac não fez um bom segundo tempo, estava muito apagado e agora o Guarani não precisa mais de tanta armação de jogada. Então o técnico Benhur Moreira ele entende que o Guarani vai jogar mais no contra-ataque, tira este homem de criação e coloca alguém para puxar
na velocidade, que é o caso do João Vitor. No meio-campo, muito cansado, o Matheus Barbosa cumpriu a sua missão, ocupou o espaço, fez alguns bons passes, tabelas com o seu parceiro, o Matheus Bueno, e entra o Enderson para reforçar o fôlego do meio-campo do Bugre. 31 minutos, Vila no ataque, bola solta pela ponta esquerda para a chegada do jogador que era o Gelado. Gelado vai tentar a cavadinha na grande área. Donato tá na área. Donato tentou de cabeça, manda a bola direto para fora. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 32 minutos, 32 é o segundo tempo. Vila Nova. Vila tem 0. Guarani também 0. Central da Bola. Na sequência de Vila Nova e Guarani, você acompanha a transmissão de Corinthians e Cuiabá com a narração de Oscar Ulisses aqui na CBN. Por enquanto, o primeiro tempo de jogo, Coritiba e Santos empatam em 0-0 no Couto Pereira. Na decisão da Champions League, Manchester City vai vencendo a Inter de Milão por 1-0. Pode ligar que aqui tem jogo. Mexeu. A bola vai sobrando para o Guarani pelo campo de defesa. Diogo Matheus vai precisar afastar ali. Foi apertado pela marcação. A bola fica com o Pegorário. Pois não, Adriana, alterações. Mais 2 mudanças no Vila Nova. Foram embora o 10, Lourenço, e o 11, Ronald. Lourenço e Ronald deixam o campo para as entradas do 7, Marlone, e do 21, Vitor Andrade. Vitor Andrade em campo. Pro ataque o time do Guarani. Derek dominou, bateu pra fora. Derek gira. Centroavante do Guarani. Buscava ali mais um gol na Série B. Manda a bola direto pra fora, Dre. Num chute rasteiro, né? Ele conseguiu fazer o drible bem ali pra cima do Doma, que tava na marcação, mas aí perdeu um pouco o ângulo na hora de chutar. A bola saiu até certo ponto longe do gol do Denis Júnior, que já repôs a bola. 0-0. Bola solta para o time do Guarani, sai trocando passes pelo campo de defesa. Bolão do Enderson para Bruno José na ponta direita. Ele carrega o último gás que tem. Cruzou na grande área, buscava Derek. A bola passa por todo mundo, voltou para João Vitor. João Vitor escapa na marcação no primeiro. Ainda ele, João Vitor, tá com fôlego. Ele persegue a bola, entrega a bola com o Mike. Mike dominou, tocou para Matheus Bueno. Matheus Bueno vai trocando passes. A bola chega em Enderson. O Enderson devolve. É para Lucão. Lucão para Matheus Bueno, para Lucão. Lucão levanta a cabeça, solta a bola no comando para chegar agora do Mike. Mike devolveu a Lucão. Lucão vai inverter da esquerda para a direita, vai trocando passe. A bola vai chegando até a direita com Diogo Matheus. Diogo Matheus entregou no meio do campo, vai para a chegada do Matheus Bueno. Tem o Enderson aberto pela ponta. O Enderson recebeu, devolveu para Matheus Bueno na fogueira, coloca a bola para Bruno José. Bruno José foi pro solo, pediu a falta, mas ele fez a falta, segundo o árbitro, não tá valendo nada. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 34 minutos do segundo tempo. A bola vai sobrando para o campo de ataque do time do Vila. Lançamento em profundidade, afasta a marcação, tira dali. É lateral marcado para o time do Vila fazer a cobrança. E aí, Gabi, 34 do segundo tempo e o jogo, Gabi Castro. O Guarani não consegue explorar contra-ataque, né? O Vila Nova fica com essa posse de bola, mas não finaliza tanto assim. Foram 4 chutes, 4 boas defesas do Pegorário. O Vila Nova não consegue pressionar. Mas sinto falta deste contra-ataque do Guarani, viu? Uma partida que poderia, se tivesse dado um pouquinho a mais, ainda pode acontecer, mas acho que o Guarani tem chance sim ainda de sair com essa vitória. Mas daqui pra frente vai ser pressão do Vila Nova, sem sombra de dúvidas, porque uma vitória leva o Vila pra liderança. Vitor Andrade domina pro time do Vila, entrega a bola no comando de ataque, ele vai pra frente, a pressão de... Que é isso, hein? Esnobada deu o Vitor Andrade. Olhou para um lado, tocou para outro. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. A bola volta para Everton Brito. Tocou na direita para Igor Henrique. Igor Henrique puxou para a perna esquerda. Uma bomba para fora. Vila Nova pressionando o Igor Henrique. Mais um ataque dele, Adriano Almeida. Ele tem sido o jogador mais perigoso do Vila Nova neste segundo tempo, né? Já perdi as contas de quantas vezes chutou para o gol o Igor Henrique. Dessa vez a bola subiu demais. Pegorário só olhou e agora manda o Guarani pra frente na cobrança do tiro de meta. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos, segue. Vila Nova. Vila 0. Guarani. Também tem 0. Central da Bola.
E pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Cascavel diminui. Ferroviária faz 4-1 no time paranaense. A Inter de Limeira abre o placar em cima do Maringá por 1-0. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino vence o Sampaio Corrêa por 1-0 e vai assumindo a ponta da tabela. Pela Série A, Coritiba e Santos empatam em 0-0. E daqui a pouquinho, colado aqui na transmissão de Vila e Guarani, tem Corinthians e Cuiabá com a narração de Oscar Ulisses. 37 minutos do segundo tempo, 0-0, nada de gols. Os 10 mil torcedores, exatamente os 10 mil torcedores aguardando gols na partida, mas por enquanto nada de bola na casinha. A bola volta para o campo de defesa do time do Guarani. Matheus Bueno domina, ele entrega para o goleiro Pegorari. Pegorari vai reorganizar o ataque do time do Guarani. Ele faz a cavadinha para Bruno José, bonito lance. Bruno José entrega para Derek. Derek no pivô, devolveu para Bruno José na velocidade. Derek pediu por dentro, Bruno José recebeu, levantou do outro lado buscando o Bruninho. A bola passou, vai chegar no João Vitor. João Vitor invadiu, dominou, carregou. Derek pediu atrás, João Vitor agora viu o Derek, ainda ele carregou, faz uma finta, puxou para dentro, tentou levantamento na grande área, a bola bate na marcação, vai embora. Escanteio pro Guarani bater. Depois de uma jogada que o João Vitor demorou para definir. O Derek pediu e você chamou atenção mais de uma vez para isso. E nada, e aí ele foi por o drible e acabou ainda salvando o escanteio. No momento em que Lucas Araújo e Bruno Mendes se preparam para entrar, o Guarani tem escanteio a seu favor. Bruninho na cobrança. Guarani na bola parada, na expectativa do gol. 38 do segundo tempo, levantamento na primeira trave e afasta a marcação do time do Vila, tira dali. A bola vai se perdendo em linha lateral, vai sair e saiu. E agora sim, o professor vai autorizar as mudanças no time do Guarani. Vem aí o Bruno Mendes, número 9, o artilheiro do time. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. As alterações na equipe do Bugre, Adriano Almeida. No meio-campo saiu o 18, Matheus Bueno, para a entrada do 21, Lucas Araújo. Não é o Pezão, né? Não, esse daí fica mais nas redes sociais. Isso aí, torcendo para o Guarani. No ataque, foi embora o 11, Derek, para a entrada do 9, Bruno Mendes. Muito bem, quero ouvir do Gabi Castro. Taticamente muda alguma coisa ou segue mais do mesmo com novo fôlego, hein, Gabi? Neste momento do jogo, com 39 minutos, não tem mudança. Gostei da participação do Matheus Bueno, meio-campista do Guarani. Achei que distribuiu bem o jogo quando teve a posse de bola. E o Derek teve algumas finalizações, jogada interessante. É que fora de casa é uma partida complicada, né? Porque o Guarani em nenhum momento ele consegue pressionar, ele consegue grandes finalizações. Mas às vezes que chegou no campo de ataque, o Derek teve 3 finalizações, obrigando defesas do Denis Júnior. Então foi satisfatória a participação do Derek no confronto contra o Vila. E vem o Lucas Araújo, domina pro time do Guarani, deu a Bruninho, dominou, vai bater pro gol, ajeitou, soltou na ponta. Lá vem Bruninho, ainda ele, Bruno José tá fazendo ali a linha, pediu. Meu Deus, Bruninho. Torcedor do Guarani está presente no Oba, coloca as mãos na cabeça, fala não é possível, Adriano Almeida. Porque o Bruno José estava esperando e aí na hora que veio o passe, ele veio muito forte, muito na frente. E o pior é que depois o Bruno José agradeceu, fez um joia. É só para não perder a amizade mesmo, né? Viu? Porque o Gabi não dá, né? Pra errar um passe desse nessa altura do campeonato não pode, né, Gabi? Tem momento que não pode errar. Quando a gente fala desse último passe, né? Você tá em condição pro Bruno José ou bater cruzado ou como se fosse aquele gol do derby, né? Contra a Ponte, aquele cruzamento rasteiro, na segunda trave estaria ali o Bruno Mendes. E aí desperdiçou a jogada direto pra linha de fundo. O Guarani desperdiçou a oportunidade, mas tá no campo de ataque de novo. Vem pro campo de ataque ali o Guarani com o Mike entregou, soltou para João Vitor foi desarmado, perde a bola pro time do Vila. Recomeça o time da casa, bola solta na metade do campo com o Igor Henrique passa o pé por cima da bola, solta na ponta esquerda para Gelado, Vitor Andrade vem pra movimentação para cima do Bruno José, ainda ele, Vitor Andrade, o Diogo Matheus chega, Bruno José vai lá, dá uma bronca gigantesca no Vitor Andrade, fala levanta daí rapaz, não foi nada, segue a vida que segue. Você não tá mais no Santos, não tá mais no Benfica. Tá jogando a Série B. E aqui o bicho pega. As entradas são assim mesmo.
41 minutos do segundo tempo, 0-0. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 41 minutos e 40. É o segundo tempo, 0-0. Na final da Liga dos Campeões, Antônio Lupe tá de olho. Por enquanto... Por enquanto, 1-0 Manchester. O outro, que se não torce. Lá vem o time do Vila Nova, levantamento do Bucuri, o gol, toca de cabeça. Adivinha de quem, Adriano Almeida? Igor Henrique, mais uma vez ele testou essa bola, testou firme, mas para sorte do Pegorari, mais uma vez ela saiu. É só tiro de meta, finzinho de jogo no Oba, 0-0. 42 minutos do segundo tempo, 0-0. E agora é aquele momento, né, Gabi, que os dois times vão tentar aí uma bola surpresa aí para de repente conseguir garantir a vitória, porque temos aí um tenebroso 0-0 até aqui, Gabi. Taço das duas equipes, fica uma partida lenta, é um jogo de meio campo, o Igor Henrique entrou bem, mas por outro lado, o técnico Bernardo Moreira reforçou o seu meio campo, tanto é que tirou os 3 homens que foram escalados de titular, tanto o Isaac como os 2 Matheus, o Bueno e também o Barbosa, e aí ele reforça com o Lucas Araújo, com o Enderson, o João Vitor que entrou agora ajuda o sistema defensivo também, então fica muito preso ali no meio campo, mas o Guarani fez uma partida muito segura defensivamente. E agora os jogadores agora, o árbitro marcou o lateral pro Vila Nova, Adri. Os jogadores do Guarani ficaram tão indignados que ele falou assim, eu acho que eu marquei errado, e aí inverteu, deu o lateral pro Guarani. Ganharam no grito ali, viu, Adri? Menos mal que o Guarani é quem tá com a posse de bola agora nesse finalzinho de segundo tempo. É o Caio Augusto Max, é o árbitro do jogo, o Potiguar, tá apitando por enquanto Vila Nova e Guarani 0-0. Por enquanto, nada de gols. 43 do segundo tempo. Já vamos para a reta final da partida. Diogo Matheus domina para o time do Guarani em lateral. Tenta o lançamento para Bruno Mendes. Bruno Mendes faz o pivô, bola se perde em lateral. Arremesso mano marcado é para o time do Guarani sair jogando. Lá vem Diogo Matheus na movimentação. O Bruno Mendes está pedido pelo campo de ataque. Diogo Matheus segura, lança. Bruno Mendes protege pela ponta direita. Puxou para a linha de fundo. Tenta o levantamento da grande área. Ganha novo lateral. Bruno Mendes faz o sinal positivo ali para o Diogo Matheus e já vai para a área. Todo mundo subindo para o campo de ataque, Guarani ganhando terreno. Diogo Matheus vem para o lateral, solta a bola com Bruno José para Diogo Matheus. Diogo Matheus vai levantar de pé na esquerda para Bruno Mendes, a bola passou por ele, Donato. Ele é muito alto, muita impulsão do Donato. Afasta, tira dali, a bola volta para Mike para João Vitor. João Vitor tentou devolução para Mike. A bola bate na marcação do jogador do time do Vila, se perde em lateral. O jogo tá parado. Arremesso mal marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança. Já cobrado, o Enderson dominou, girou, devolveu para o sistema defensivo para Lucão. Lucão recua, entrega a bola pelo campo de defesa agora com o Pegorari. Pegorari para Valber carrega, vem pro campo de ataque pro time do Guarani. É pra chegada agora do jogador que era o Diogo Matheus. Diogo Matheus levanta pro ataque pra chegada do Bruno José na ponta. Pediu Lucas Araújo, o Bruno José foi pro solo, pediu pênalti. Ele pede pênalti, vai à loucura o Bruno José. Os jogadores do Vila estão dizendo que antes de tudo foi impedimento. A arbitragem vai chamar o VAR, vai pintar cartão amarelo pra alguém ali, Adriana. Lucão é o primeiro amarelado ali do Guarani por reclamação. A reclamação é de um pênalti pra cima do Bruno José, só que o Bruno José, na verdade, a gente tá revendo o lance, ele já tava na frente quando foi feito o lançamento, ou seja, ele estava impedido. E depois, agora mostra, nada. O jogador, o Doma, zagueiro do Vila Nova, nem chega a tocar na perna do Bruno José, né? E é incrível como o jogador, mesmo sabendo que tem VAR, ainda faz esse tipo de encenação. E só mais um detalhe, Júlio, o Lucão estava pendurado, ou seja, não enfrenta o Vitória daqui 10 dias no Brinco de Ouro. E agora mais um amarelo é pro Bruno José. Tá bravo ali com o árbitro do jogo. Encarando ele atentamente ali, não tira os olhos, agora tirou. O Bruno José vira de costas, mas o amarelo tá marcado, né, Adri? Vai perdendo a cabeça aí o Bruno José, né? E é mais um do Guarani que estava pendurado. Ou seja, Bruno José também desfalque certo na próxima rodada contra o Vitória. São os primeiros... Já são os primeiros problemas pro Humberto Louser, não, pro próximo técnico do Guarani. Mas você já anunciou o técnico, Não, pro próximo técnico.
Pois não, Gabi? Não, perder a cabeça no final de uma boa partida em que tá 0-0 e por reclamação, se é por falta, a gente entende. Mas o Lucão sai do campo de defesa, vai ao campo de ataque reclamar de uma jogada que o Bruno José estava impedido e cavou um pênalti. Recebe cartão amarelo, tá fora do confronto contra o líder. Aí o Bruno José, que é importante pro ataque do Guarani, que a gente sempre fala, que corre, que se esforça, que defensivamente é importante, reclama com o árbitro também, recebe cartão amarelo, desfalca contra o líder da competição. Então, assim, próximo do jogo é importante, vai ter 10 dias para poder trabalhar, já perde 2 titulares por conta de reclamação. Mais 5. Já avançamos 2 minutos nessa enrolação toda de reclamação para lá, tiro de meta aqui. Então faltam 3 minutos, 47, vamos até 50, faltando 3 minutos para acabar o jogo. O Vila ataca, vem pela ponta esquerda, passe errado do time do Vila. Aliás, o torcedor do Vila Nova hoje também satisfeito com a atuação do time, né? Vila Nova cai de rendimento com a atuação de hoje, torcedor impaciente pedindo pro Vila atacar. O Vitor Andrade, ele vem para dar a resposta, balançou para cima da marcação do Diogo Matheus, falta marcada para cima do Vitor Andrade. É mais uma falta do Guarani e mais um jogador do Guarani ali que vai receber cartão amarelo por reclamação, o Diogo Matheus, o Adriano Almeida. Mais uma vez, por reclamação, o árbitro já com o cartão na mão, o Bruno Mendes ainda vai lá conversar com ele, mas o Diogo Matheus, quem fez essa falta aí para cima do Vitor Andrade, agora amarelado, tá voltando de suspensão hoje e já tem outro amarelinho para conta. O Guarani, como disse o Gabi, perdendo a cabeça aí, né? Muitas reclamações mesmo nessa altura do jogo. 48 minutos do segundo tempo, 48 minutos, 0-0. O Benhur Moreira tá ameaçando tirar o Bruno José. Acho que ele que vai embora ali pra entrada do 20, hein, Adriano Almeida? Sim, já eu confirmo. A bola vai sobrando agora para o time do Vila Nova. 48 minutos, é falta, uma falta perigosa. O Mailone, ex-Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Sport, um montão de time. Mailone hoje no Vila, levantou na boca do gol, afasta, pegou na área e tira dali. Rebote é do João Vitor, velocidade, Lucas Silva disparou, João Vitor segurou, agora sim tocou para Lucas Silva tem Bruninho na grande área, esqueceu a bola, Lucas Silva. Ele esqueceu a bola e na sequência conseguiu proteger, recebe a falta. Falta marcada para o Guarani bater, Adriano Almeida. Sim, uma falta do Lucas Silva, que entrou agorinha há pouco, e eu confirmo a alteração antes de confirmar o cartão para o jogador do Vila Nova. Então, o Lucas Silva com a camisa 20 entrou no lugar do 17, Bruno José. E aí ele sofreu a falta do Léo Duarte que recebeu o cartão amarelo. O Guarani agora no finalzinho do jogo com uma falta perigosíssima. 49 minutos e 30. Faltam 30 segundos para acabar o jogo. A última grande falta será do Guarani. Atenção, torcedor, pare tudo que você está fazendo para prestar atenção na última falta do Bugre, porque pode pintar o gol da vitória. 15 segundos para acabar o jogo. Falta perigosa para o Guarani. O Diogo Matheus abdicou de cobrar a falta. Então são 2 candidatos neste momento. O Mike, número 6, e me parece que o Bruninho, com a número 27, também posicionado para o time do Guarani. 50 minutos, Bruninho, autorizado, a bola bateu na barreira, voltou para Mike, um canhão para fora do gol. Mike manda a bola para fora, é tiro de meta, Adriano Almeida. Tava muito longe, né? Poderia tentar organizar uma jogada melhor, mas também sentiu que o jogo já está terminando, arriscou de muito longe. Tiro de meta já cobrado. O árbitro acrescentou mais um, então vamos até 51, são agora 30 segundos para acabar o jogo. Posse de bola para o Vila Nova. Agora a lógica se inverte, o último ataque é do Vila. Do Vila domina, vem para o campo ofensivo com o Mailone. Mailone atravessa, entrega para Gelado pela ponta esquerda, solta a bola com o Vitor Andrade. Vitor Andrade encara a marcação do primeiro, recebe ali o bote do João Vitor. João Vitor persegue a marcação. Vitor Andrade adiantou demais. A bola volta pela ponta direita, recomeça Lucas Silva. Vai sair jogando pro time do Guarani, o camisa 20 manda para longe, tira dali do jeito que deu. Rafael Donato sentindo ali, ele domina e o árbitro vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo, Caio Augusto Max Vieira. Termina em Goiânia. Vila Nova 0. Guarani também 0. Futebol Globo CBN.
Central da Bola. Terminou o jogo em Goiânia, terminou o jogo na Turquia. O Manchester City é campeão da Champions League, venceu a Inter de Milão por 1-0 e pela primeira vez conquista a orelhuda. Leva para Manchester a taça da Champions League. Manchester 1, Inter 0. City campeão com uma defesaça do Ederson no último lance do jogo, garantindo o título para o time inglês. As equipes estão saindo de campo lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, 0-0, muita conversa ali com o árbitro do jogo, o senhor Caio Max. Aí tem aquela tradicional resenha, né, Dri? Porque tá todo mundo indo embora pontuando. Não era o que eles queriam, mas um ponto para cada um, empate em 0-0. Sim, vamos ouvir então Igor Henrique, personagem do Vila Nova neste segundo tempo. Final da rodada, mas dormir na liderança da Série B? Sim, nosso time tentou, batalhou, né? Buscou o gol da vitória. Tem dia que a bola não quer entrar, é normal. Mas a gente tá feliz pelo nosso desempenho dentro de casa. E infelizmente a vitória não veio, mas agora é descansar e pensar no próximo jogo. Obrigado. Esse aí, o Igor Henrique, que foi quem teve as melhores oportunidades aí do Vila Nova no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, lembrando que o Igor já vestiu as camisas, tanto do Guarani como também da Ponte Preta. Vamos esperar mais um pouquinho para ver, Lupe, se alguém do Guarani também vai falar com o pessoal da televisão para conseguirmos aí alguma palavrinha aí das impressões bugrinas desse final de jogo lá no Oba. Lembrando que o Guarani agora retoma aí pelo menos um jogo sem perder, né? Depois de uma sequência aí de 2 derrotas consecutivas, pelo menos consegue um pontinho fora de casa, diante de um adversário que luta pelo acesso e que, inclusive, momentaneamente está aí na liderança desse Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Vila Nova. Então não aguarda aqui, Lupe, mas ninguém apareceu ainda. Beleza, a gente aguarda. Acredito que é o Diogo Matheus, né? Porque ele tá indo em direção à câmera, o capitão do Guarani, né? Sem o Regis, né? Ih, parece que ele voltou, André. Parece que chamaram ele ali. Enfim, o Guarani com esse empate está na 11ª colocação com 16 pontos. Já a equipe do Vila está na 3ª colocação com 24 pontos, mas o Vila tem um jogo a menos. O Vila enfrenta o Sport nesse ato que a Série B vai dar uma pausa. Diogo Matheus, né, Dri? Isso mesmo, o capitão do Guarani falando aí sobre o desempenho do time nesse empate em 0-0 com o Vila Nova. Campinas, qual a análise desse jogo e do resultado? Análise positiva, né, pelo jogo, pelo adversário, na casa deles. Acredito que o primeiro tempo ainda a gente foi um pouco melhor, tivemos mais a bola, né? E faltou o que vem faltando nos outros jogos, concluir melhor, aproveitar um pouco mais as oportunidades de gol. Mas por todo o contexto, a gente sai feliz com esse resultado, com esse empate. E agora, né, tem aí um período aí de 15 dias para preparar, para ver o que a direção vai decidir, né, sobre o novo comando. E vamos trabalhar muito firme, porque a gente já esteve na parte de cima, no G4, já por um breve período lideramos. Então eu acredito que isso prova que nós temos condições de estar lá. Vamos com humildade trabalhar aí nos detalhes que a gente precisa para seguir aí evoluindo, e tem muito campeonato ainda para a gente dar a volta por cima. Muito obrigado. Esse aí, então, o Diogo Matheus, lateral direito e também capitão hoje do Guarani. Ele que voltou de suspensão nesta tarde contra o Vila Nova. Lupi. A gente daqui a pouco volta com a Adriana Almeida para trazer aí mais destaques do Guarani, que agora vai ter no período longo até a próxima partida. A Adri também vai votar no craque do jogo e também no pior em campo, se é que teve algum jogador que não foi bem hoje à tarde. Daqui a pouco, Adriana Almeida, Júlio Nascimento e Gabi Castro, eles vão votar no craque e também no pior em campo. Só passar aqui os resultados antes também do comentário do Gabi Castro. Desta Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vai liderando a competição. O Novo Horizontino vence a equipe do Sampaio Correia por 1-0. Esse jogo acontece em Novo Horizonte. Intervalo de jogo, partida que começou às 5 horas da tarde. O Ailon marcou o gol da equipe do Novo Horizontino. Em Itu, o Ituano vai empatando com o Atlético Goianiense em 0-0. Jogos da 12ª rodada, que começou ontem com o empate entre ABC e também a Chapecoense, lá no estado do Rio Grande do Norte, o estado do ABC. Gabi Castro, ouvimos aí Diogo Matheus fazendo uma análise positiva desse ponto conquistado pelo Guarani. Falou da posse de bola no primeiro tempo, das oportunidades que criou,
só que o segundo tempo foi do Vila, mas o Vila, assim como o Guarani, não conseguiu mandar a bola pro fundo da rede. Na tua opinião, você concorda com o Diogo Matheus? Foi uma atuação boa e um ponto importante pro Bugre? Leitura correta do Diogo Matheus. De fato, gostei mais do primeiro tempo do Guarani do que do segundo. Eu acho que caiu muito no segundo tempo, mas a gente entende também porque o Vila Nova jogando em casa, buscando esta liderança, tem qualidade também e empurrou o Guarani para o seu campo de defesa em boa parte da etapa final. Mas fica aquele sentimento de que o Guarani poderia ter saído com a vitória lá de Goiânia, tá? O Vila Nova não fez uma grande partida, fraco tecnicamente, e aí o Guarani, este um ponto eu acho que é positivo, não em termos de classificação, mas como uma possível retomada, tá? O nível de exibição do Guarani já foi melhor em relação às últimas rodadas. Então isso eu acho que é importante e precisa se apegar. Esse é Gabi Castro trazendo a sua leitura desse jogo 0-0 Vila Nova e Guarani. O Guarani chega a 7 jogos, né? Sem vitória, 6 jogos sem vitória. 6 jogos. Mas depois de 2 derrotas, um empate na casa do Vila, que faz uma boa campanha até então. A gente faz um intervalo, na volta tem o craque do jogo e o pior em campo. Gabi Castro, fala mais da partida, do que o Guarani vai precisar nesse tempo longo até a próxima partida contra o Vitória no Brinco, o que precisa ser corrigido, o que o novo técnico vai precisar corrigir nesse time do Guarani, que hoje ficou no empate 0-0 com o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que recebeu 10 mil torcedores na tarde de sábado. E para você que ligou o rádio agora, o Manchester City foi campeão da Champions. A gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/Express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/Express. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Vila Nova, Guarani. São 6h06. O Santos ficou no empate com o Coritiba. Esse jogo aconteceu no Couto Pereira. E teve um jogador expulso aqui, o Camacho, hein? Camacho foi expulso no final do jogo. Camacho que perdeu um pênalti na eliminação do Santos pro Bahia. E agora é expulso de campo. Que fase do Camacho, já diria o outro, hein? Pode falar, Júlio. O Camacho tá numa fase legal, né? Não tá. Precisa refletir um pouco aí sobre algumas atitudes dele. Sim. Porque a fase do Santos também é ruim, né, o Lupe? Foi uma semana bem tumultuada no Santos também, né? De muitos protestos. A torcida do Santos muito brava, inclusive alguns torcedores, né? Depreciaram também a galeria
uma das galerias da Vila Belmiro, então essa reação não é legal nunca, então o Camacho precisa também colaborar aí para melhorar a fase do Peixe. E esse empate com o Curitiba que era o último colocado na classificação geral da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Corinthians e Cuiabá com transmissão de Oscar Ulisses aqui na CBN. Pela Série B, 12ª rodada, como eu disse, o ABC ficou no empate com a Chapecoense, 1-1. Vila Nova e Guarani 0-0. Ituano e Atlético vão empatando em 0-0, finalzinho do primeiro tempo. Intervalo de jogo em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0. Hoje ainda teremos Ceará e CRB às 7h30 da noite lá em Fortaleza. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem Londrina e Mirassol, Ponte Preta e Sport Recife, jogo no Moisés Lucarelli, também com transmissão aqui da CBN, com Carlos Cabela no Ziriguidum, Adriana, olha só, hein, Adriana Almeida? Jornada dupla, né? Online, hein? Online, jornada dupla esse fim de semana. E Carlão de Freitas. Exato. Correto? Eu não vi a escala, por isso que eu olhei pra você com esse olhar duvidoso. E você confirmou, eu gostei, o entrosamento tá bacana. Só do olhar. Gabi Castro que estará como correspondente falando sobre a final de Roland Garros. Exatamente. Jogaço. Djokovic e Casper Ruud. É isso. O Avaí joga contra o Botafogo amanhã às 3h30 da tarde. O Vitória enfrenta o Criciúma amanhã às 6 horas da noite. Juventude e Tombense às 6h15. Guarani e Vila empate em 0-0. E agora é hora de saber quem foi o craque do jogo. O craque do jogo, e eu começo com você, Adriana Almeida. O seu voto para o melhor em campo, Dre. Olha, Lupi, o Guarani não teve, assim, um destaque individual que chamasse tanta atenção, mas em um momento aqui em off, a gente falei com o Júlio aqui e até vou nessa, depois de um comentário aqui que a gente fez sobre o Mike. O Mike, apesar de não parecer estar 100% aí em condições físicas, hoje ele anulou o lado direito do ataque do Vila Nova, né? Deu poucas chances e ainda de vez em quando conseguiu subir ali ao ataque. Acho que o lateral esquerdo, Mike, tá merecendo como craque hoje. Adriana Almeida vota em Mike. Lateral esquerdo do Guarani é o voto da Dri. O seu voto, Júlio Nascimento. Gostei muito do jogo do Pegorari, né? Que fez uma partida espetacular. Salvou o Guarani com grandes defesas. O Derek também foi o mais perigoso. Me chamou muita atenção a partida do Mike. Eu vou no Mike, viu, Lupe? Até porque ele tá nessa disputa aí com o Diego Porfírio. Talvez até o mais justo seria o Pegorari vencer o craque do jogo, mas eu acho que a partida do Mike foi muito regular hoje, por isso meu voto é nele. Bom, nós temos 2 votos para o Mike e apenas um votante restando, que é você, Gabi Castro. Você vai dar o 100% pro Mike ou você tem um outro candidato? Tem outro voto, Antônio Lupe. Mas antes eu tenho menção honrosa para fazer na partida de hoje. Certo. Denis Júnior é um goleiro muito seguro do Vila Nova, fica com uma menção honrosa, é um jovem atlético, acho que tem muito futuro, pertence ao Bahia. Rafael Donato, pelo alto, é impressionante como o sistema defensivo do Vila Nova funciona em torno do capitão camisa 5 do Vila. Você sabia que o Rafael Donato no Vila, ele só manda menos que o presidente. Ah, então tem moral lá e com razão, porque joga muito bem. E gostei também do Igor Henrique, meio-campista do Vila Nova, que entrou no decorrer da partida, mudou a cara pro bem para a equipe do Vila Nova. Do Guarani, eu vou dar uma menção honrosa para a dupla de meio-campo. Gostei do Matheus Barbosa e do Matheus Bueno. E só, mas o meu craque do jogo vai ser o Pegorari. Hoje foram 25 finalizações do Vila Nova, 6 no gol, e a 6 ele defendeu muito bem, e quando precisou espalmar essa bola, espalmou pro lado, porque a gente vê alguns gols que o Guarani tomou hoje, de quando o goleiro espalmou pro meio da área e depois saiu com... Contra a Chapecoense aconteceu isso, por exemplo. E hoje não, o Pegorari fez intervenções importantes e por isso ele garantiu este 1 ponto para o Bugre. E essa defesa que você citou do Pegorari até acabou deixando ele ali com um problema no dedo, né? Precisou do departamento médico. Júlio Nascimento trouxe a informação que hoje Pegorari não poderá conversar com os parentes, com os familiares, porque o Zap Zap
Já deixando preocupado a família de Pegorari. Lembrando que a informação do Júlio, foi o Júlio que trouxe essa informação pra gente, que o Pegorari não vai poder ficar no Zap. Por conta de dores no dedo. Correto? Eu acho que eu vou até mandar meu voto por conta disso. Não tem mais. Então tudo bem. Você vai ficar com o Mike, infelizmente. Já foi. Não, mas isso aí, a vida é concluído. flexível, né? A gente tem que ter essa possibilidade de mudança. Então você quer mudar seu voto? Porque se você mudar seu voto, nós temos um craque do jogo diferente. Eu fui convencido pela análise do Gabi Castro, porque ele veio com estatísticas convincentes. Como disse o Alan Santos aí recentemente, tem que olhar os números às vezes, né? Sim. Às vezes não, mas às vezes sim. Sim, ou não, né? E hoje o Pegorari, ele interferiu diretamente no resultado, né? Certo. Reitero aqui, gostei, acho que foi a melhor partida do Mike com a camisa do Guarani até aqui. Fez uma partida muito segura. Mas eu vou de Pegorari. Certo. Então o Júlio volta atrás no seu voto, deixa a Adriana sozinha no Mike e acompanha Gabriel Castro no Pegorari. Portanto, Pegorari, com uma correção feita no final do quadro, é eleito o craque do jogo aqui na CBN Campinas. Temos o craque, mas também temos o pior em campo. Por favor, hein? Sem voltar atrás, não é? Eu começo com você, Dri. Pensa aí, ô Júlio. Olha, eu esperava muito mais hoje do Bruno José e do Bruninho nesse comando de ataque do Guarani. E aí eu tô meio em dúvida aqui se eu voto em um ou se eu voto no outro. Você quer que eu voto depois pra você? Olha, sempre eu começo, mas deixa eu começar. Começa, porque Dri. eu tenho personalidade, eu vou votar. Exatamente. Eu vou Por isso que eu gosto de você, Dri. Você não muda seu voto. Eu vou votar no Bruninho. Não sei se os colegas vão mudar, vão votar em quem, mas o meu é do Bruninho. Vamos aguardar. Gabi Castro. Vamos lá. Eu ia jogar outro nome pra ele desempatar. Então vamos com o Júlio. Que aí ele vai e desempata, entendeu? Então vai. Bruno José. Bruno José. É capaz dele mudar daqui a pouco, mas vamos lá. Bruno José. Bom, nós temos um voto para o Bruno José de Não, mas pensando bem. Certo, Teve aquele lance, teve aquele lance do Bruninho. Então eu acho que é melhor o Gabi votar primeiro, né? Porque... Não é verdade? Vai ficar no Bruninho? Não, é porque o Bruninho... Ele foi mal, né, Lupe, hoje? Ele foi mal. Então eu vou no Bruninho. Então você vai no Bruninho. Mais uma vez, Júlio troca o voto. As anotações aqui, o papel já não tem mais. Bruninho, ele é eleito pelo Júlio e pela Adri. Sim. Bom, Gabi Castro, por enquanto nós temos dois votos no Bruninho. Você mantém o 100% ou você tem um outro candidato? Temos bons candidatos, viu? Porque, olha, Caio Dantas jogou 45 minutos e foi completamente anulado, Já tanto é que foi substituído. Exatamente. Tanto é que foi substituído já no intervalo. Guilherme Parede também hoje não conseguiu jogar. Ficou meio parado, né? Estático em campo. Valber, zagueiro do Guarani, não gostei. Muito inseguro, muitos erros de passe, saída de jogo, mas a gente entende que precisa de ritmo de jogo. Mas nós vamos ter uma unanimidade, não gostei do Bruninho também. É a terceira partida consecutiva do Guarani que não marca gols. Ataque do Guarani não tem funcionado. Hoje as finalizações foram do Derek. Segundo tempo do Bruninho, então ele não apareceu de jeito nenhum. O Guarani não conseguiu jogar por aquele lado esquerdo. Então, por este motivo, o Bruninho fica como o pior em campo. Bruninho, então, com 100% dos votos, é eleito o pior em campo. Pegorari foi eleito o craque do jogo. Júlio Nascimento, hoje não teve na casinha, mas quem sabe no próximo jogo ela apareça. Valeu pela narração, valeu pelas emoções dessa partida e um ótimo final de semana pra você, Nascimento. Valeu, Lupe. Abraço a todos. Obrigado aí a toda a galera que curtiu a nossa transmissão aqui na CBN. Amanhã, lembrando, a partir das 10h30 da manhã tem o jogo da Ponte contra o Sport Recife. Tomara que Campinas aí continue invicta no final de semana, né? Infelizmente não foi um resultado que o torcedor do Guarani esperava, mas agora são 15 dias até o próximo jogo, tempo suficiente para colocar a ordem na casa. Lupe. Valeu, Júlio. Obrigado. Júlio Nascimento, na casinha, trouxe todas as emoções de Vila 0, Guarani também 0. Mensagem aqui do nosso amigo, deixa eu pegar o nome dele, DDD 11, é o Marcelo. Ele fala aqui, Marcelo, lá do Jardim Marisa. Boa noite, Lupe, Gabriel Castro, Júlio Nascimento e Adriana Almeida. Empatar com o Vila foi ótimo. E parar esses 15 dias, são 10 dias, na verdade? 10 dias. 10 dias, não, né, Adri? Não, vão completar 15, porque o Guarani é o time que joga por último na próxima rodada, né? Ah, sim. É só dia 25 o jogo do Guarani, então são 15. São 15 dias. Quando for enfrentar o Vitória, o time esteja melhor
Um abraço, bom descanso, Marcelo do Jardim Marisa. Obrigado aí pela mensagem, Marcelo. Quem mandou mensagem também foi o Chassi de Grilo. O Chassi de Grilo torce pra Ponte, hein? Já mandou uma mensagem, amanhã ele estará no Majestoso. Já não jogava o 18, colocaram 23, que é para pior, para atrasar. É a opinião do nosso amigo aqui que mandou, o Amauri, que mandou mensagem enquanto a bola rolava. E um abraço também pra Márcia, que mandou mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp. Adriana Almeida. Sim. O Guarani perde alguém para o duelo contra o Vitória? E qual deve ser os próximos passos da diretoria, se até segunda-feira teremos um novo técnico? Olha, Lupe, a tendência é que sim, que o Humberto Louser é quem hoje está mais perto e o futebol muda muito rápido, então hoje, se eu fosse apostar, apostaria em Humberto Louser, mas a gente sabe aí que há o nome de Hélio dos Anjos e há também o nome de Lisca aí na lista dos dirigentes do Guarani, mas a tendência é que na segunda-feira, se as últimas pendências aí de tempo de contrato e valor de multa forem solucionadas, o Humberto Louser será confirmado para retornar ao comando técnico do Guarani. E aí, né, ele vai ter um bom tempo, aí praticamente 2 semanas para preparar o time, que depois recebe o Vitória, que também está no G4, também briga pela liderança da Série B, e vai montar um Guarani sem poder contar com o Lucão, zagueiro, e com o atacante Bruno José. Os dois levaram cartões amarelos hoje, estão suspensos pelo 3º amarelo, não entram em campo, mas por outro lado, o Alan Santos, que hoje cumpriu suspensão, pode retornar à equipe. O Guarani aí, e ficamos aguardando aí a situação do goleiro Tony, que tudo indica deve ir embora do Brinco de Ouro. Valeu, Dri, parabéns pelo trabalho, parabéns pela reportagem. Amanhã você tá de volta no Jogo da Ponte. Bom finalzinho de sábado. E amanhã a gente se encontra. Sim, Lupe. Um abraço pra vocês. Ótimo final de sábado, ótimo final de semana pra quem nos acompanha. Amanhã eu tô de volta. Gabi Castro, o comentário final do jogo, pelos votos do craque e do pior em campo, e até mesmo pelo que disse o Diogo Matheus na entrevista, a gente tem aí uma situação mais sólida do que o novo técnico vai encontrar. É um time que precisa melhorar em muito o seu rendimento ofensivo, sim, porque senão a situação vai complicar na Série B, né, Gabi? E mostra que foi um Guarani protagonista, né? Porque tem o melhor e tem o pior em campo. Então mostra que o Pegorari foi seguro mais uma vez, goleiro que vem se destacando desde da ausência do Tony, desde quando assumiu essa titularidade. Mas por outro lado, se o sistema defensivo do Guarani hoje funcionou, o sistema ofensivo deixou a desejar mais uma vez, né? Foram apenas 5 finalizações corretas hoje do Bugre em campo. Eu acho que, pelo menos pra mim, ficou um sentimento de que o Guarani poderia ter vencido. Se a gente tem um outro cenário, se é um Guarani em boa fase, se é um Guarani que vem de 2, 3 vitórias, com um pouco mais de confiança, acho que o Guarani tinha vencido hoje o Vila Nova, tá? Porque o Vila não fez uma boa partida, em nenhum momento a gente viu a equipe mandante pressionando o Guarani durante um longo tempo. É lógico que se pegar um recorte curto de 10, 15 minutos, a gente teve um Vila Nova com mais posse de bola e com algumas finalizações. Mas se a gente pega um recorte analisando todo o primeiro tempo, todo o segundo tempo, em nenhum momento a gente sentiu que o Guarani foi acuado, que o Vila Nova pressionava, que o Vila Nova estava na iminência de fazer um gol. Isso não aconteceu. Isso é mérito do Guarani também, que soube anular o ponto forte da equipe do Vila Nova, que é o ataque, né? O Vila Nova joga, o Claudinei Oliveira coloca 5 atacantes, começou a partida com o Lourenço, com o Ronald, Neto Pessoa, Guilherme Parede e com o Caio Dantas, mesmo o Lourenço e o Ronald jogando um pouquinho mais atrás. Então, teve mérito o Bernur Moreira de anular esse sistema ofensivo do Vila Nova, que não fez uma grande partida, mas eu acho que o principal para o novo treinador é a questão de personalidade. Hoje o Guarani enfrentou o Vila Nova e não ficou recuado e não foi pressionado. Isso mostra que daqui para frente, com qualquer equipe que o Guarani vai enfrentar, que não precisa jogar recuado, como a gente viu, por exemplo, contra o Novo Horizontino. O Guarani teve 2 finalizações contra o Novo Horizontino, foi acuado o tempo inteiro, a qualquer momento a gente achava que o Novo Horizontino ia vencer a partida, o que de fato aconteceu no início do segundo tempo. Então acho que hoje é uma amostra de que jogando com personalidade, jogando para cima, tendo uma força ofensiva
ofensiva maior, explorando a velocidade, tendo uma leitura de jogo correta. Quando você tá no campo de ataque, que é a questão de um passe que a gente citou, do Bruninho pro Bruno José, por exemplo, esse tipo de passe precisa ser mais correto daqui para frente. Se o Guarani evoluir, se conseguir nesses 15 dias ter uma formação, um entrosamento, uma equipe mais compactada com o meio-campo, que eu acho bom, com o Matheus Barbosa, o Matheus Bueno, e aí fora do Isaac com o Regis, eu acho que o Guarani tem um caminho promissor pela frente para brigar novamente pelo G4. Valeu, Gabi. Bom sábado, bom domingo, excelente final de semana e uma semana abençoada pra você. Pra você também, Antônio Lupe, pra todos os nossos ouvintes e amigos que participaram da transmissão hoje. Gabi Castro, parabéns pelo trabalho. A gente vai direto com a rede, porque o Corinthians entra em campo para enfrentar o Cuiabá. E Oscar Ulisses vai trazer todas as emoções dessa partida. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã com a transmissão de Ponte Preta Sport Recife. Abertura às 10h30. Obrigado. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN, Neoquímica Arena, Corinthians aguardado também o time do Cuiabá para o jogo de hoje. Em 6 minutinhos tem bola rolando no campo do Corinthians. Tempo para a opinião aqui da CBN. Eu lembro, amigo da CBN, que você pode participar da nossa transmissão no YouTube. Estamos no YouTube, youtube.com/CBN. Pode mandar recado aqui pro meu Twitter, @Oscar Ulisses. Lia Maura se apeita com o radinho ligado, mandando um recadinho pra cá, tá ouvindo a gente? Professora Lia Maura, torcedora do Corinthians, mas esperando o jogo do São Paulo amanhã, São Paulo e Palmeiras, lá no estádio do Morumbi. Gabriel Entorto, radinho ligado, Lucas, Edu, também com o radinho ligado, Vladir Lemos, meu rapaz, tá dando um pulinho ali na Europa e logo volta. Tá com o radinho ligado, ouvindo a gente. Nicola, alô Nicola, Jorge Gabriel, André Alves, Lilica, todos criticando o final da Liga dos Campeões. O jogo foi a quem lá, Elioy? Foi meio arrastado, é? Oscar, o Manchester City jogou menos do que a gente tá acostumado. Mas assim, foi campeão, né? Não sei, foi 1-0, o Cardião foi campeão, mas a qualidade do jogo foi um pouquinho fraca, é isso? Sim. O jogo teve poucas emoções até 1-0 do Manchester City. Aí, quando o City faz o gol, a Inter perde 2 ou 3 gols inacreditáveis, mas realmente futebol bem jogado não teve, Oscar. Aqui vai ter Corinthians e Cuiabá. Praça é quem diz. Tempo para o comentarista da CBN, Rafael Prates. Corinthians, Cuiabá, Rafael, Corinthians, Rafael, Prates, Cuiabá. Alô, Oscar, ouvintes da CBN. A gente vai ter que observar, Oscar, como que o Corinthians vai tentar abrir ou encontrar a chave do cadeado do Cuiabá. E cadeado do Cuiabá é um elogio ao time cuiabano, né? O time matogrossense faz uma campanha inicial muito boa no Campeonato Brasileiro, ganhou 3 jogos todos fora da Arena Pantanal, ou seja, é um time que não tá fazendo uma proposta para alguém observar a posse de bola, grandes passes trocados, grande movimentação, mas é um time competente na sua proposta. Sabe se defender, sabe muitas vezes levar um jogo mais para um lado físico, um jogo de mais disputa individual, e é isso que faz muito bem até agora a equipe do Antônio Oliveira. O Corinthians hoje, Oscar, imagina o Maicon um pouco mais recuado como um camisa 5, o Fausto Vera um pouco mais para a direita, o Renato Augusto um pouco mais para a esquerda, e a opção pelo Biro, que o Luxemburgo fará hoje contra o Cuiabá, ele está procurando um meia aberto pelo lado do campo. É o Pedro de um lado, é o Biro mais aberto pelo outro lado e o Roger Guedes como um centroavante mesmo. Roger Guedes, quando a gente fala centroavante, claro que ele tem liberdade muitas vezes para buscar a bola mais atrás, muitas vezes para cair do lado do campo, mas hoje ele é o jogador da finalização. É Renato Augusto, Biro, Pedro, todo mundo procurando o Roger Guedes. Fausto Vera, todo mundo procura o Roger Guedes. Então a gente vai ter de perceber, Oscar, se o Corinthians, com jogadores que têm um bom passe, jogadores velozes como Biro e Pedro, por exemplo, se essa vai ser a chave para o Corinthians atacar bem o Cuiabá.
passa muito por aí o jogo do Corinthians, Oscar. Conseguir atacar bem, conseguir ter muita gente no campo de ataque e roubar a bola rapidamente quando perde a bola. Jogo do Cuiabá, com Emerson Ramon pela direita, com Wellington Silva pela esquerda, é um jogo de rapidez na roubada de bola e muita velocidade para lançar os seus pontas. E o Daverson à frente, Oscar, tem pirotecnia, tem muita fantasia, tem muita vaia, mas ele dá um trabalho danado para ser marcado. Cuiabá, para ficar na Série A, vai precisar muito dele. Já precisou no ano passado, ele ajudou. Tá precisando esse ano, ele tá ajudando também. É um jogador que merece cuidado. Na bola pelo alto, sabe jogar de costas, incomoda os zagueiros. Corinthians, Oscar, vai ter de colocar sua qualidade em campo para ganhar o jogo contra um time competente para se defender, como é o time do Cuiabá. Oscar Ulisses. Timão tá pronto para pisar no gramado. Cuiabá também. Cuiabá com as cores do Brasil.